Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Rafa. Eu sou a Kátia. E eu sou a Lu. E este é o 12º episódio da segunda temporada do nosso podcast. E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva agora. Pausa o vídeo, vai lá, se inscreve e já ativa o sininho para não perder as notificações dos novos episódios. Nós também estamos na Spotify, você pode seguir a nossa playlist na Spotify e ouvir o episódio no carro, enquanto está viajando, se deslocando. Vai ouvindo aos poucos para não perder nenhuma informação. E também estamos no Instagram, nosso @Movimento Mulherar, é lá onde você acompanha as movimentações sobre o Movimento Mulherar. E esse podcast é fruto desse Movimento Mulherar, né, Kátia? Isso aí. Fala um pouquinho do Movimento Mulherar para quem está aqui pela primeira vez. Olha, se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido aí nesse Instagram que a Luana comentou para acompanhar e conhecer um pouquinho mais do movimento, porque ele já tem um bom tempo, né, meninas, aí na estrada, né? E a gente tem muita felicidade em dizer que cada vez mais mulheres estão se juntando conosco nesse movimento. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Então acompanhe esse movimento, porque ele tem o objetivo de unir mulheres, né? A gente fala que acima de tudo, a gente quer que as mulheres sejam mais unidas, que as mulheres compartilhem mais suas dificuldades, seus problemas umas com as outras, para que a gente possa se fortalecer. Não é um movimento sindicalista, feminista, a gente está muito longe disso. É um movimento de fortalecimento, de união, para que a gente possa falar das nossas dificuldades e se fortalecer, porque os desafios são muitos, né, Rafa? Muitos, e principalmente o julgamento, né? A gente vem de uma era que a gente foi muito julgada como mulher, uma mulher julgava a outra e a gente próprio mesmo se julgou por muito tempo. As mulheres meio que foram colocadas umas contra as outras, né? Isso, contra as outras, por quê? Porque lá, eu adoro falar isso, porque eu falo isso em todo episódio. Se você tá aqui no 12º episódio, já me ouviu falar isso 12 vezes, mas eu vou repetir. Porque, basicamente, as mulheres, na antiguidade, as mulheres foram colocadas umas contra as outras, porque os homens perceberam a potência que são a união das mulheres. Então, o que eles fizeram? Colocar as mulheres dentro de casa. Mas nós estamos aqui, 2024, para despertar você também, né, meninas? E olha, Rafa, dizem que a repetição é a chave para a criação do hábito. Então, se precisamos criar um hábito de sermos cada vez mais unidas, nós vamos repetir todos os episódios, né? É verdade. Mas eu vou passar para a Lu também agora, porque ela tem um recadinho especial, né, Lu? Então hoje o time tá completo, né? Se vocês acompanharam os outros episódios, não tivemos a presença ilustre da Kátia, mas hoje ela está de volta firme e forte. Tava com saudade. Nós também, né, Rafa? Nós também. É difícil fazer em duas só, né? É difícil, a gente tem que falar muito, né? Assim divide um pouco. Mas eu quero falar para você que nos acompanha, que acompanhe os nossos looks também no nosso podcast, né? Nós temos o apoio especial da Coach Concord. Então, os nossos looks são sempre da Coach Concord. A gente traz propostas diferentes, porque somos mulheres diferentes, com perfis, personalidades e estilos diferentes. E o que a gente quer mostrar para você é que na Coach você encontra looks para todos os estilos, todas as ocasiões. Então não importa se você tem o estilo esportivo, o estilo elegante, o estilo criativo, né? A gente já teve aqui um podcast falando sobre os estilos na moda. Boa. Então não importa o seu estilo, a Coach tem um look para você. E a gente tá sempre aqui se sentindo bem, porque mulher também tem que se sentir bem, né? A gente tem que se sentir bonita, se sentir bem pra fazer as coisas que a gente se propõe. Confiante, né? Que isso tudo tem a ver com a autoconfiança, né? Exatamente. Que por muitas vezes também não temos. O externo não é o principal, mas ele ajuda. Ele ajuda, né? Então, autoestima é tudo, né? Exatamente. Se você ainda não segue a Coach Concord no Instagram, pega o @ aqui, segue lá, acompanha as meninas postando todos os dias aí opções de looks, tem novidade toda semana também. Então, aproveite e se inspire nesses looks que estão aqui, que vocês podem adquirir lá na Coach Concord. Boa, o friozinho tá chegando, né, meninas? Tem casacos lindos lá, fiquei encantada com a diversidade de cores para todos os gostos, então pode passar lá para garantir o teu. Exatamente. E aí? E hoje nós temos uma dupla de convidadas, né? Hoje nosso episódio tá mais que especial, estamos com a casa cheia, né? E
vou deixar as meninas falarem um pouquinho sobre elas, sobre as convidadas de hoje. Antes de introduzir, eu queria fazer até uma pergunta pra Lu, né? Pra mim. Pra você. Por que será? Pra você contar pra nós, antes da introdução das nossas convidadas, qual é o teu maior desafio da vida hoje? Atualmente, eu diria que é a educação da minha filha. É um desafio para mim, porque por vários fatores, assim, mas a gente busca sempre aprender mais, estudar um pouco mais e também descobrir caminhos, mas para mim hoje é um desafio. É um desafio, porque eu não encontro, acho que não existe uma receita pronta. Infelizmente, entre as mães, né? E eu acho que a gente não tem noção antes de ter filho do quanto você precisa estar preparada. A gente, não, tô preparada, agora eu vou engravidar. E aí começa um monte de coisas que você, meu Deus, e agora o que eu faço? Vem uma avalanche de coisas, né? Então, hoje, esse é um dos meus maiores desafios. E olha, eu compartilho contigo dessa dificuldade, né? Pra quem não sabe, inclusive eu e a Lu temos filhas de idades muito próximas, né? Tem 1 ano e meio de diferença. Então, as dificuldades, elas geralmente são as mesmas, né? De acordo com a fase. E pensando nisso, hoje a gente trouxe 2 mulheres incríveis com um conhecimento, né, meninas? Absurdo, para nos ajudar a desvendar algumas dúvidas, para que traga-nos mais conhecimento sobre isso, sobre educação. Então, nós vamos... Eu só queria fazer um parênteses aí. Assim, a gente Rafa. já vai apresentar as convidadas, fiquem tranquilos. Mas é porque, por exemplo, vocês 2 são mães, né? Mas eu quero falar que esse episódio não é só pra quem é mãe, porque eu não sou mãe, mas eu acompanho a dificuldade de vocês. Eu tenho sobrinha, eu tenho afilhada, e eu vejo o quanto, muitas vezes, a postura das pessoas que estão ao redor das crianças, não só o pai e a mãe, é responsável também pela educação, né? E pelo crescimento da criança. Então, não é porque tu não é mãe que tu não precisa ver esse episódio, tá? Segura aqui que tu vai fazer diferença eu acho na tua que também vida. tem muitos spoilers aí do que a gente vai falar, mas fala muito sobre nós adultos também, né? Que isso interfere muito, então fica aí que vão ter bons insights. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Então eu começo apresentando, né, uma das nossas convidadas, gente, a Daniela Magedans. Essa mulher incrível que ela é pedagoga com especialização em educação infantil, anos iniciais e neuropsicopedagogia. Ela é professora, gente, há 25 anos, olha a bagagem, né? E atua há 16 anos como gestora e proprietária do Colégio Aquarela. Muito bem, e a segunda convidada é Andressa Lino Grebin. Ela é psicóloga, especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica, especialista em avaliação psicológica, especialista em neuropsicologia e áreas de atuação. Ela atende, então, atendimento clínico e avaliação neuropsicológica. Ela tem 15 anos de atuação na área psicológica, psicologia e psicologia clínica, e tem docência superior por 8 anos no curso de psicologia e experiência clínica na área hospitalar. Gente, alguma dúvida que esse episódio vai impactar muitas vidas? Não, gente, né? olha, eu fui agora mexer aqui, porque claro, né, a gente vem com um roteiro, tem várias páginas de perguntas, porque são muitas dúvidas, isso, né? que a gente então teve que tirar algumas, né? É isso aí. Então, meninas, sejam muito bem-vindas! Aê! Que a gente aproveite esse momento com vocês e obrigada por estarem aqui, né? Obrigada, Nosso gente, estúdio nós tá que florido agradecemos. hoje. Tá florido, né? Muitas mulheres hoje. É verdade. A gente gosta, assim. Muito bem, como eu não sou mãe, eu vou pra tradicional pergunta que essa todo mundo faz, né? Vamos começar pelo início. Até porque, né, Rafa, antes delas serem Boa. psicólogas, professoras, elas também são mulheres. Boa, também tem o ser boa, aí, né? Boa. O interior de vocês. Que isso é importante. Vamos começar por ordem alfabética, então? Se deu bem ainda. Viu? Se deu bem. Nós queremos saber quem que é a Andressa. Além de mãe e todo esse currículo que eu acabei de me embananando, porque é muita coisa mesmo. Nossa. Que pergunta, hein, Rafa? Parece simples, mas é profunda. Já vamos começar. Bom, quem sou eu, né? É uma pergunta que a gente faz a vida inteira, né? E trabalha isso muito em terapia. Quem sou eu? Tu né? faz terapia?
precisamos. Boa. Precisamos. Faço análise há bastante tempo. Maravilhoso. Né? Então, é necessário. E não só pela minha profissão, mas eu acredito que muito mais pessoalmente falando, né? Independente da minha profissão, eu acho que eu faria análise, sim, da mesma forma. Tu falou as coisas talvez mais importantes, assim, que eu sou mãe, né? Eu sou esposa, eu sou dona de casa também, né? Então, não deixo de fazer minhas coisas em casa, tenho uma rotina normal, como todas nós, né? Nos dividimos em várias, né? Durante o dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito de estudar, eu gosto muito de me manter atualizada, eu gosto muito de tomar um café com as minhas amigas. Então, eu não sei se tu quer alguma coisa mais específica, mas assim, também, além do trabalho, além da psicologia, que eu diria que a clínica, né, é a minha vida, né, porque eu tô no consultório o dia todo, então talvez é onde eu passo a maior parte do tempo, né, mas o que tá em primeiro plano na minha vida é a minha família, né? Então, a minha filha, meu marido, é o nosso cachorro, né? E aí, fora as outras pessoas também, né? Meu pai, todos que estão ao nosso redor, tá? Mas é mais ou menos isso, assim. E a Dani? Mas já somos íntimas, então eu vou falar Dani, né? Não é Daniela. Quem é a Dani? A Dani. Eu ouvi a Andressa falar e ficava pensando aqui, realmente é muito isso, né? Quem é a Dani? É uma profissional que procura se dedicar ao máximo àquilo que faz, mas principalmente é a mãe do Augusto, né? É uma pessoa que ama estar com a família, que adora esses momentos e que quando a gente conversa, às vezes, né, Lu, a gente começa conversando sobre as nossas dúvidas e a gente termina dizendo que a gente precisa muito da família, a gente precisa estar muito perto da nossa família. Então, eu acho que além de uma profissional dedicada, que estuda, que procura estar sempre atenta às novidades, eu sou uma pessoa muito dedicada à minha família também. E assim como a Andressa, eu acho que eles estão em primeiro lugar, né? Acho que essa é a Dani. Muito bem. Então, verdade é que eu tô vendo a Dani emocionada. Eu adoro conversar com a Dani, cara, porque ela tem tanta verdade no olho dela que ela já começa a se emocionando, né? Eu sim, né? Porque a gente fala daquilo que a gente tem de mais importante na vida, né? No último episódio, a Rafa falou várias vezes. Eu sou muito emocionada, Ela falando, né? A gente tava falando com a Ediana. E a Rafa falou isso várias vezes. Então, hoje você tem uma dupla. Obrigada, Dani. Não eu é toda também à minha frente, né? As emocionadas. Não que eu não seja, né? Mas não que eu não seja. Né? Que fique claro. Muito bem, gente. Então, hoje, na verdade, o nosso pod aqui, a proposta do nosso pod é contribuir com as mães que, assim como eu e a Kátia, e a Rafa, que não tem filho, mas tem afilhada, tem sobrinho, enfim, tem outras crianças na sua vida, enfrentam desafios na educação dos filhos, né? Ou na educação, ou na relação com os filhos, né? São desafios, porque sim, a gente passa por isso e acredita que outras mulheres passam. O desafio da maternidade, né? A maternidade muda a vida da mulher. Muda de cabeça para baixo. Vira e depois volta e vira de novo, né? Então não dá para dizer que não impacta na vida. Eu vou ter filho e para mim vai continuar tudo igual. A gente até acredita nisso antes de ter, né? Mas impacta. E aí vem aspectos emocionais, vem aspectos de dúvidas na parte da educação. Então, são muitas coisas que também afetam a vida da mulher. Claro, nós também temos homens que nos assistem, né? A gente vai falar de família como um todo, mas a gente também vai focar na mulher, né? Nesse ser que, além de nós pensarmos nas crianças, nós também temos que pensar nos pais, né? Eles também precisam estar bem para que a criança possa estar bem. Então, meninas, eu queria ouvir de vocês, assim, como vocês veem essa relação da maternidade, desafios na educação, relação com os filhos, a mulher em si, autoestima, saúde emocional, assim como eu falei desses desafios, como vocês enxergam essas relações, assim, tá relacionado, tem impacto mesmo, ou é só pra mim que tem? Né? Como que vocês veem isso hoje?
Não briguem pra falar. É isso, né? Isso aí. Não, Quer que eu vamos- comece? Então, pode começar. eu acho que sim, né? Então, é claro que, como eu também sou mãe, a Lara já tem 9 anos, então eu também passei por tudo isso, né? E ainda passamos, porque eu sempre digo que são fases diferentes da criança e a gente precisa também ir se adaptando, né? E até se moldando, modificando algumas coisas. Eu acho que ser mãe é algo que às vezes é um pouco romantizado, né? Então, é maravilhoso, eu amo ser mãe, né? Eu teria vários, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Eu acho que aqui todos temos um, né? Depois falaremos sobre vamos falar isso. Sobre esse assunto. Vou até anotar aqui, porque não tem nenhuma pergunta sobre isso. Enfim. Mas eu acho que sim, né? Então o impacto é grande, até porque mesmo planejados, né? Na minha opinião, assim, mesmo com planejamento, existem as mudanças e eu não tô falando só de mudança emocional, enfim, com a vinda de um serzinho para te cuidar, né? Mas mudanças biológicas também, né? Fisiológicas no corpo da mulher. Então a gente geralmente ganha peso, né? Algumas mulheres não perdem esse peso rapidamente. Para algumas isso impacta mais, para outras nem tanto. Mas eu acho que o principal e o mais desafiador, talvez, que eu ouço, né? Até dos pacientes que eu atendo, das conhecidas, é justamente o que a Luana falava no início, né? Essa questão, a partir da tua pergunta, né, Kátia, do educar, que educar uma criança é muito difícil, e educar uma criança não é responsabilidade só da escola, né? Então, Verdade, a Dani primeiro, pode me auxiliando nisso. Eu acho que primeiro é a família, né? Primeiro, e isso é uma coisa, gurias, que eu acho que é tão falada, né, no dia a dia, tão batida, mas às vezes eu vejo que as pessoas não compreendem de fato essa importância da educação inicial em casa. E eu tô falando de tudo, né? De tudo, de ensinar a criança, não só ensinar, né? Mas a criança aprende muito pela observação, pelo exemplo. Então, ela vai observar muito seus pais, ela vai observar muito seus amigos. E a gente, enquanto pais, a gente precisa dar essa noção, eu digo sempre que a gente sempre tem que estar com o colo preparado, né? Se vai cair, a gente às vezes deixa cair, mas ajuda a levantar, né? A gente tem que estar muito preparado nesse sentido, né? Acho que para mim é ampla a educação. Né? E o complemento vem com a escola, enfim, e as outras, não só a escola, mas outras atividades, né? Quando a criança é maior, enfim. Né? Andressa, você falou um pouquinho das fases, né? Só me permite contribuir, porque tem uma analogia que ela parece uma brincadeira, mas para mim ela é tão perfeita, que ela fala que você educar é que nem um jogo de videogame. Que cada fase fica Isso mais é super difícil. E eu até me Fica. arrepio, porque assim, eu tô numa fase com a Manu que é realmente, né, tentar ensinar ela os valores, tentar, né, passar, né, o que é correto, o que não é correto, que ela entenda essas diferenças. E é muito É difícil. muito E eu difícil. ficava pensando, gente, eu achava que trocar a fralda cada Que seria- era É. difícil. E depois E eles vem a estão muito adolescência, né? questionadores, né? E eu acho isso Muito. ótimo, porque nos movimenta também. Então, com o questionamento deles, eles estão muito à frente, né? Tem muito estímulo hoje em dia. Então, nos movimenta também a sermos pais, né? Mães e pais melhores. A gente precisa buscar, né? E tá aí mais uma, digamos assim, uma dificuldade para nós mães gerenciar, porque além de tudo que já foi dito, é isso, né? Eles são muito ativos, eles são muito inteligentes e eles têm muito acesso à informação muito cedo hoje, né? E isso que a Andressa falava é realmente bacana, porque a escola trabalha no sentido do quê? Do conhecimento, né? A gente precisa preencher uma grade, a gente precisa atingir os objetivos no término do ano letivo, mas os valores, os princípios, eles precisam vir de casa, porque precisam ser os valores e os princípios da mãe, do pai, da família. O professor... Desculpa. O professor, ele tá ali para amparar, para ajudar, para auxiliar, mas a gente também não pode tirar da família o que pertence a ela. Isso, no meu ponto de vista, é muito sério
e muito importante, que as famílias consigam dar esse apoio para a criança, né? Consigam passar esses valores, como a Andressa disse. A criança aprende por observação, muito mais do que Muito mais. por eu dizer, faça isso, faça aquilo. Com certeza. Né? Eles observam a forma que o pai e a mãe se relacionam, e isso vai transferindo para eles e eles vão transferindo para os seus colegas, para os outros, né? Eu ia falar isso agora, o quanto, né, depois ele influencia na sociedade como um todo, né? Demais. Porque assim, não é só no âmbito familiar dele. Ele vai pra escola, ele vai influenciando outra criança que por muitas vezes sim tem valores muito bem fixados já, mas a criança vai se deixar influenciar muitas vezes também, né? Então, quanto isso é importante. E aí eles vão crescendo e nós vamos tendo mais demanda enquanto mães. Isso aí. Porque são coisas que eles veem, trazem pra gente e a gente precisa administrar. De que forma? Aí reforçando aquilo que a gente, enquanto família, acredita e gostaria que eles seguissem, né? Então, é como a Kátia diz. Passou de fase, a próxima é mais difícil. Eu sempre lembro, falo, minha mãe passou uns perrengues comigo, né? Porque assim, quando minha coleguinha tinha um tênis novo, eu queria o tênis também, o tênis de luzinha. Nossa, quando a minha colega veio, eu falei, eu também quero. Ela falou, não posso. Eu falei, mas eu quero. Né? Por isso que eu falo, é um exemplo meio bobinho assim, mas eu também quero o tênis que o meu colega tem. Mas eu acho as muito ações, difícil. E é muito difícil dizer não, muitas vezes, porque a criança vai vencendo no cansaço, né? Eu acho que isso é extremamente difícil. Por isso que a gente precisa, assim... não tenho por onde, né? Então ele vai ter que entender, e isso é limite, isso é frustração, e a criança precisa se frustrar, né? Isso é importantíssimo pro desenvolvimento, porque a gente tá frustrando, mas a gente ao mesmo tempo tá acolhendo, né? Então é importantíssimo. Tem um livro do Léo Freiman, que a Dani sabe que eu tô lendo, né? Que é a Síndrome do Imperador. E fala muito sobre isso, da necessidade que a gente tem como pais de fazer os nossos filhos felizes. A gente quer que eles sejam felizes. E a gente quer fazer tudo para que eles sejam felizes. E aí a gente não permite que eles se frustrem. Isso. Ou que eles tenham limites, né? E aí eles viram imperadores, né, Dani? Reizinho. Vossa Majestade, Isso, o bebê. Isso é muito difícil. Isso eu é um diria. termo da psicanálise, né? Então a gente tem então. estuda isso, inclusive, né? No início, porque muitas vezes, no início, o bebezinho precisa, né? Ele chora porque ele tá Sim. com fome, tá desconfortável, e daqui a pouco isso se torna uma coisa assim, não pode faltar nada. Aham. Tudo é sim, né? Então a gente usa esse termo, a Vossa Majestade, o bebê que pode tudo, né? Mas meninas, assim, olhando um pouquinho pro pai e pra mãe, de onde vem essa necessidade, claro que tem o amor, eu acho que, né, só quem é mãe e pai entende como é esse amor, mas de onde vem esse desejo de ter que satisfazer e deixar o filho 100% feliz? Porque chega a ser uma coisa, às vezes, meio exagerada da nossa parte, né? Sim. Eu acho que isso me parece, assim, né, pensando até, eu tô pensando aqui em tudo, né, que eu já ouvi, já atendi, já pessoalmente também, eu acho que é algo, pensei em um monte de coisa agora, até me fugiu o que eu ia falar. Eu vou pegar um gancho, porque Pega, eu por tava favor. pensando nisso e pensando assim, na minha cabeça, assim, eu acho que, primeiro, ver o filho feliz é muito bom, né? Sim, Fala sério. já voltou. Não é legal? É muito bom. E segundo, também, eu vou falar por mim, tá? O que acontece comigo às vezes. Como eu tenho uma rotina frenética e muitas vezes eu não estou em casa ou não Compensação. participo, eu penso, vou Compensa. fazer tal coisa pra compensar. Isso. Faz sentido? Muito. E muitas vezes é isso que eu ia dizer antes e me fugiu. O que eu não tive, eu quero dar tudo o que eu não tive. Isso é uma coisa muito perigosa, né? Então, eu entendo, e sim, a gente quer dar o melhor, mas isso tem que ser muito bem conduzido por nós, né? Senão, realmente, eles não se frustram. E a compensação também é uma das coisas que eu vejo, assim, que é muito presente, né? É muito presente, e às vezes os pais até entendem isso, mas não se dão conta que estão fazendo, né? Não se dão conta. Às vezes é pelo calor da emoção, Exatamente. né? Do momento e exatamente. tal, e tu acaba não raciocinando. Isso Precisa realmente, de fato, preciso estar Uhum. comprando isso, de fato, ele tem a capacidade para decidir o que é o melhor para ele, porque aí nós temos que pensar, voltando para o assunto anterior também, né? No sentido de que acaba a criança determinando o que acontece dentro da casa.
Então, às vezes acaba na correria do dia a dia, nessa loucura da vida da gente, que é uma loucura, né? A gente acaba não raciocinando, não pensando claramente. Será que, de fato, a criança, na idade que ela está, ela tem capacidade para fazer determinadas escolhas? Ou sou eu, o adulto, o responsável que preciso decidir por ela, né? Então, a gente também precisa ter essa clareza, raciocinar de forma mais clara, porque neste momento somos nós ainda que estamos conduzindo esse momento, né? Da vida da criança. E a importância de a gente fazer toda essa reflexão, como a Andressa também comentou, né? Eu acho que isso é bem legal. Eu vou até dar um exemplo, acho que é legal a gente trazer exemplos práticos do dia a dia, e vocês podem me dizer se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado, inclusive. Porque, assim, muitas vezes eu vejo a Manu em casa se colocando no mesmo nível meu e do Rodrigo. Tipo, aqui em casa somos todos as pessoas que, né, lideramos a casa e mandamos. E eu frequentemente olho pra ela e falo assim, não esquece que quem manda aqui sou eu. Eu sou a mãe e o teu pai é o teu pai e você é a filha. Então, você eu também tem que falo obedecer. seguido isso. Às vezes eu pergunto, será que eu tô certa? Porque eu sou muito enfática, mas eu vejo seguir e talvez isso tenha a ver com a questão da síndrome do imperador, dela achar que ela ali, daqui a pouco ela Decide o que Decide o que fazer, fazer. como fazer. ditar regras. Às vezes ela vem assim, vamos fazer mais uma regra aqui em casa. Não, quem dá as regras aqui em casa é a mãe. Que amor. É Isso. dureza, gente. E tu não ri dela assim quando ela fala isso? Às vezes dá sim. vontade de rir. É que às vezes, assim, a gente fala pela dinâmica da minha casa, né? Somos só em 3, né? Então, ali, às vezes, as coisas vão acontecendo e as coisas vão acontecendo, às vezes, na frente da criança, né? Então, em determinados momentos, a gente precisa definir os papéis e deixar para conversar alguns assuntos quando a criança não está presente, que não precisa saber de tudo, né? E às vezes eles acabam achando realmente que, de fato, por participar tão ativamente de tudo que acontece em casa, eles acabam tendo esse mesmo direito, né? De fazer formular uma nova regra, de contestar alguma coisa, mas cabe a gente conduzir da melhor forma para que eles entendam que naquele momento não são eles que vão definir o que vai acontecer. A Carol, né? às vezes eu tenho que rir com ela, porque quando eu coloco ela de castigo, né? Agora você tá de castigo. Ela olha pra mim, quantos dias? Eu falo, eu não sei quantos dias, eu vou ver conforme vai o seu comportamento. Ou eu falo, 2 dias. Não, 2 dias eu não quero, um só. Falei, mas senhor, quem é que dá as quem regras que dá as nessa regras casa? aqui? Parece que eles querem, eles dão. Não, eu que vou dizer quantos dias tá de castigo, né? Aham. Isso eu converso muito com a Dani, assim, nos portões da escola, né? Dani sai altos relatos lá no portão da escola. Mas a gente pensa, eles vão testando. E como eu nunca tive uma experiência com maternidade antes, primeiro filho, né? Tu pensa, meu Deus, será que eu tô errada? Será que eu tô errada em insistir em dizer não? E porque realmente eles vão indo e às vezes vencem no cansaço. É, isso aí. Eu acho que sempre tem que explicar o porquê do não, né? O porquê que o papai e a mamãe é que mandam aqui, né? É que definem as regras. Eu acho que eles têm que ter voz, né? Então, assim, eles podem ter voz, mas as decisões são nossas. Eles não têm condições para decidir. Eu diria, assim, que nenhum adolescente não tem condições. Os adolescentes, eles também, é outro momento, né? A gente não chegou lá ainda com os nossos, vamos chegar, mas eu vejo os adolescentes que eu atendo também no consultório, eles estão muito adiante, assim, eles estão muito pensantes hoje em dia, né? Então também vem demandas para nós difíceis de lidar. Eles têm que ter voz, eles precisam ser ouvidos, mas eles precisam saber vamos chamar, dar um nome para isso, uma hierarquia, né? Que os pais estão ali, né? Eles estão ali para ouvi-los, mas ao mesmo tempo o direcionamento ainda segue sendo dos pais, né? Então, mesmo, eu tenho filho morando fora, eu acho que aí a coisa muda um pouquinho, porque aí ele passa a ter algumas decisões no dia a dia, mas eu acho que a troca, o diálogo, para mim, também é uma coisa muito, que a gente fala muito disso, né, da importância, mas eu acho que nunca é demais ressaltar o quanto o diálogo tem que ser aberto para a criança ir se sentindo segura e entendendo esses papéis que a Dani falava antes, né, que temos papéis, então eles precisam ir entendendo. Eu acho que uma coisa que talvez é muito importante pra gente desenvolver como
pais é o controle das emoções, porque geralmente essas coisas acontecem quando a gente tá carregado de emoção. Geralmente os desafios daí as mais negativas, Daí né? que os deslizes acontecem, É. coisas E que a a gente gente não se A toma- arrepende. culpa chega Isso. também, né? A culpa nasce, culpa quando chega. nasce a criança, já nasce a Isso, culpa. Isso aí, já Isso aí. nasce a culpa. Ah, não é né? frase É de verdade. internet essa, então? Não, é real. Ela é real. E a importância também do casal, né? Do casal conseguir conversar e Isso, conseguir ter muito muito importante. claro que seja o mesmo direcionamento. Alinhar, né? Alinhar, isso aí. E porque não isso tem também é outra importante. forma que não pela conversa, né, Dani? Exatamente. É isso aí. Porque, e da mesma forma que a gente falou que eles são muito ativos, eles são muito inteligentes, eles de fato são, e eles têm essa compreensão. Quando você consegue conversar e explicar, eles entendem, né? Pelo menos pela dinâmica que eu Sim. tenho na minha casa, Sim. é muito tranquilo isso, sabe? Porque se você argumenta, eles compreendem, tá resolvido. isso aí. Eles entenderam. Pode brigar, pode falar, pode. Eu acho que isso é muito legal. Eles estão se mostrando, eles estão se manifestando. E a gente precisa ir nomeando esses sentimentos com ele. E outra coisa que eu acho legal também falar é que às vezes a gente erra. Né? Muitas vezes, eu diria. Bastante. E muitas vezes a gente erra com eles, né? Então, assim, briguei, ergui a voz, o tom de voz, depois me culpo. Quem nunca, né? Ai, falei demais. Não tem problema de chegar pra criança e dizer, filha, a mamãe errou, eu quero te pedir desculpas por isso. Eu acho que não foi a melhor forma de agir. A melhor forma seria a gente ter conversado. Eu acho que isso é muito legal também, né? Traz a criança pra perto, né? E não é fraqueza, é tu mostrar que tu erra, que tu é humano, que ela também pode errar, pode vir pedir desculpas, enfim, né? Que legal. Isso aí. Eu queria puxar um gancho, porque eu acho que isso tem relação com a segunda pergunta que tá aqui no roteiro, aqui pra Dani. Quanto isso influencia hoje no desenvolvimento da criança, o alinhamento dos pais com a escola? O que influencia isso? Muito, 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 Rafa. Porque a criança que ela é bem assistida pela família, o desenvolvimento escolar acontece de forma muito tranquila, né? Porque é aquilo que a gente falava, tem coisas que a escola não vai suprir, que de fato precisa vir da família, né? Quando tem alguma situação específica, eles acabam ficando mais sensíveis, eles acabam trazendo isso para a escola também, né? Então, sem dúvida, isso influencia grandemente. Nos dias de hoje, muito mais. Muito mais. E a gente tem visto frequentemente desafios, né? Pais que se divorciam, relações que são difíceis, porque nem todo divórcio é tranquilo. Exato. Aí, outra coisa, novas pessoas convivendo com, né? O pai casou de novo, a mãe casou de novo. Isso tudo impacta muito no emocional da criança, né? Muito. As referências deles, né? Porque às vezes, numa situação de separação, por exemplo, tem o papai, tem a mamãe e de repente não moram mais no mesmo espaço, passa a ter 2 casas, passa a ter 2 quartos, 2 estilos de vida. Então, tudo isso vai impactando, muda muito. Até a criança entender, compreender, é um processo longo e cada um administra da sua forma. Alguns de forma mais tranquila, outros acabam sofrendo um pouco mais, né? Mas todos os momentos da vida pessoal acabam impactando também na escola, como impactam no nosso trabalho às vezes, né? Essa coisa de dizer que a gente desliga não existe, né? E para a criança da mesma forma, eu diria que até mais, porque eles não conseguem esconder assim, sabe? Fica bem visível. E eu acho que tem que deixar nesses casos de separação, enfim, quando há algo ali acontecendo, tem que ir deixando claro para a criança, né? Então, eu já vi muitas situações em que os pais não abriam, né? Foram se separando e não abriam direito falar para a criança. Eu acho que isso é muito importante, é óbvio que a gente não vai falar de uma forma tão aberta, vamos dizer assim, mas tu vai explicar, né? Que já o que aconteceu ali já não dá mais certo, enfim, e que sim, vão ter 2 casas, isso tem que ser dito. Eu sempre digo que nunca é demais dizer, o óbvio também tem que ser dito, e para a criança também, né? Eu acho que isso é bem importante. E a troca com a escola, porque muitas vezes a escola também não está sabendo de tudo, né? E eu acho que é super importante, porque a escola é a segunda casa da criança, então eu acho que tem que ter esse alinhamento para as coisas fluírem, né? Todos vão falando a mesma linguagem, né? Essa tua fala, Andressa, é muito importante, porque eu conheço
vários casos de mulheres que não estavam felizes no casamento, mas ficaram por conta da criança. Ah, sim. E o caso de mulheres, enfim, que se separaram, mas também impactaram na criança. Mas assim, eu imagino a cabeça de uma mulher, né? O que eu faço? Eu posso me separar? Não posso? Mas então tem solução. Claro. Desde que tenha sim. diálogo. Eu acho que tem uma coisa que é muito clichê, assim, mas eu acho que é real, sabe? Que se a criança está num ambiente onde os pais não estão mais juntos, aspas, né? Assim, não estão mais vivendo, já tem conflito, já tá prestes a se separar, mas não se separam em função da criança, né? O filho não segura, né? Eu acho que isso não existe. Segura talvez até um certo tempo, mas não vai adiante. Eu acho que é muito pior a criança vivenciar, às vezes, algumas situações, assim, de discussões, de atritos, o pai que não olha para a mãe ou a mãe que não olha para o pai, aquele relacionamento que já não existe mais. É muito pior isso do que realmente separar. A Vai criança cada um para um cresce lado. entendendo que uma relação de amor é aquilo. Isso que eu ia falar, porque eu acho isso. que é ali que a criança, é a partir dessa união do pai e da mãe, que a criança começa a desenvolver e entender sobre relações afetivas, né? O que isso que é aí. amor, o que que é o carinho, o que, né? Isso aí. Por isso que a criança enxergar o pai e a mãe enquanto casal é muito importante, né? Então, por isso também que é importante o casal sair sem a criança, né? Que às vezes a gente tem, principalmente quem tem filho pequeno, não faz isso, é mais difícil, mas é extremamente importante tentar. Se sente culpado, de novo a culpa Isso, aparece. porque a gente segue sendo mulher, né? aham. E não só mãe. E eu entendo, quem não passou por isso, né? Ali no início é muito difícil, a gente acaba sendo só mãe, Sim. né? Mas eu acho que isso tem que ir se transformando porque a nossa vida segue de várias formas, né? Enfim, Mais uma vez, decisões que nós temos que tomar, né? é isso aí. E que permeia tudo isso que a gente tá falando, né? Sim. E claro que impacta na nossa vida, né? E como a mulher que cria um filho sozinha e que, né, muitas vezes enfrenta essas dificuldades emocionais, como que ela pode se fortalecer para também ajudar o filho a se desenvolver, né? Pensando na mulher como Sim. pessoa, né? Pessoa. Uhum. Eu também tô enfrentando uma situação que desafia, que eu não tenho controle das minhas emoções, ou que eu estou num período complicado. Como que ela pode se ajudar? Uhum. Eu acho que isso é bem individual, né? É difícil, é uma pergunta bem difícil, na minha opinião. Eu acho que é bem individual, porque algumas se fortalecem até com as amigas, eu vou ter mais momentos com as minhas amigas, eu vou estar mais próxima da minha família ali, pai, mãe, se ainda tenho um tio, pessoas queridas. Eu acho que pessoas fazem muito bem nesses momentos de crise. Independente qual é a crise, né? Mas eu acho que ter pessoas ao redor é importante. Eu tenho um trabalho, tenho uma profissão. Isso também ajuda muito, né? Então, eu acho que por que eu digo que é muito individual? Porque a maneira como eu sentiria isso, de repente, é diferente da maneira que a Luana sentiria. Então, é muito diferente. Tem algumas mulheres que elas conseguem ter mais objetos internos, né? Mais seguros para poder dizer, não, vamos lá. Arregaçar as mangas e vamos adiante. Outras vão deprimir e muitas vezes vão precisar de auxílio, né? Então eu vejo muitas, recebo no consultório muitas situações, então de auxílio realmente, porque deprimiu em função de o gatilho foi uma separação, por exemplo, né? Mas aí muitas vezes tem outras coisas envolvidas, vem tudo junto. Então muitas vezes o auxílio profissional entra nesses casos também, quando não é que não há, mas quando esse fortalecimento ao redor, né, dessa pessoa não é o suficiente, vamos dizer assim, né? Também não sei se esse é o melhor termo, mas é o que me vem agora. Então eu acho que tem vários caminhos, né? E sempre falar com pessoas que confia, né? Eu tenho uma amiga, eu quero desabafar. Isso é bem importante também. Mas deprimiu, tá tendo crise de ansiedade, tá tendo coisas assim que não tinha antes, corporais também. Aí tem que buscar ajuda, né? Andressa, faz muito sentido, tu sabe que eu vou comentar algo agora meu e da Lu, porque a gente conversa muito, e como é bom às vezes quando a gente conversa e que você vê que o que eu passo lá em casa, ela também passa, então não é... Isso, é trocar, Isso, né? não É sou uma só eu, troca. que bom, aconteceu
né? A gente se fortalece muito, eu acho, quando a gente conversa, É porque eu né? acho que essa questão da culpa também, ela vem muito porque você pensa, é só comigo. Eu que não Sim. tô sendo uma boa mãe. Isso, eu que não dei sei dar conta. Uhum. Eu Então, não até consigo, né? eu falava também outro dia, eu converso muito, eu e a Kátia, a gente conversa muito, eu e a Dani, a gente conversa sempre que possível, e conversei com uma prima minha outro dia também, né, falando com ela de algumas dificuldades, ela falou, todo mundo passa por isso, só que as pessoas não falam. Isso aí. Não se sinta mal, ela falou pra Uhum. mim, né, não se sinta mal, porque as pessoas não falam sobre isso, sabe? Uhum. E eu fui trocar uma ideia com ela, porque em algum momento ela falou sobre isso pra mim, e aquilo ficou, eu pensei, ela passou por isso, eu vou chamar ela pra ver como que ela, né, como que ela saiu disso. Uhum. Ela falou, Lu, todo mundo passa. É. Só que as pessoas não falam, porque a gente se sente culpada. Como é que eu vou falar pra Isso. Dani que eu, sei lá, xinguei minha filha, Isso. que eu... E às vezes até envergonhada, né? Exato. E eu acho que existe, meninas, também queria a opinião de vocês sobre isso. Ainda existe muita pressão da sociedade pela questão de, o filho perfeito. Claro que tem, isso Aquilo é que foi terrível. dito antes, né, da questão da romantização da maternidade. Isso. Ela é maravilhosa, de fato, é a melhor coisa da vida, no meu entendimento. Mas tem muitas dificuldades, tem muitos problemas. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? E aí, quando a gente conversa, às vezes eu brinco, vamos fazer uma reunião de pais, né? Sim. Mas só pra troca, só Sim. pra gente abrir o Uma coração. roda de conversa, né? Isso, porque muitas vezes o que eu passo, né? A Andressa talvez esteja passando porque temos filhos da mesma idade, né? São situações semelhantes e é isso. Ninguém comenta justamente por isso. Mas vão dizer o que agora porque eu tô com tal dificuldade. Mas todos nós passamos por dificuldade, né? É difícil, mas a gente consegue. E que bom que a gente tem, né, uma rede de apoio, às vezes, com quem a gente consegue conversar, trocar, pra se sentir mais segura daquilo que a gente tá fazendo, né? E que legal, Dani, te ouvir também falar isso, porque eu entendo que a escola também é uma rede de apoio, né? Claro. Então eu vejo que não é só amiga, não é só a família, mas a escola vai além da educação formal, né? Ela vai inclusive na educação emocional, inclusive dos pais, né? Sim, também. E isso que eu faço com a Lu, a gente, enquanto escola, não faz só com a Lu. A gente tem muitas conversas dessa, que às vezes é nesses momentos que os pais acabam dividindo com a gente alguma angústia, né? Alguma situação específica que eles acabam dividindo e a gente vai conversando e chegando num consenso de que tá tudo bem, a gente vai conseguir resolver. Vamos procurar ajuda, vamos procurar encaminhamentos, vamos ler daqui a pouco, vamos trocar, vamos marcar outros momentos para conversar e a gente vai conseguir, mas com ajuda, como a Andressa fala. É muito importante a gente se abrir para receber essa ajuda também. Né? E gurias, assim, ó, tudo vai ecoar na escola. Tudo, tá? Então, assim, ó, qualquer queixa, não necessariamente uma dificuldade de aprendizagem, às vezes a dificuldade de aprendizagem é emocional, tá? Quantas crianças que eu avalio, assim, e que vêm com uma dificuldade X ou Y, e realmente existe, mas aí é só uma dificuldade, não é um transtorno. Por quê? Porque tá relacionado ao emocional também, né? E às vezes a maior parte é emocional. Então isso é bem importante também, a gente poder pensar, né? Tudo vai ecoar na escola. Se a criança não tá legal, vai ecoar na escola, né? Eu lembro de uma cena, a Lara era pequenininha, né? Era com a prof. Maiara, e ela não tava num momento que não tava, eu nem me lembro, assim, o que tava ocorrendo em casa, eu sei que tava uma semana que tava mais tensa, né, ela sentiu que tava mais tenso, tudo mais tenso, e ela tava na escola e a prof. Maiara captou, porque ela tava, eu nem vou lembrar agora, ela era pequenininha, tinha o quê, uns 4 aninhos, tava demonstrando algo que não era o que ela demonstrava no dia a dia. E a prof. Maiara teve uma sacada, agora eu tô falando da prof. Maiara, ela tem que assistir. Ela teve uma sacada, assim, ó, ela disse, Lara, vem cá, isso ela me contou, né? Vem cá e me dá um abraço bem forte. E ela deu um abraço muito forte na prof, e aquilo foi pra ela, assim, ó, parece que aliviou, sabe? E ela seguiu o dia dela. Eu achei tão lindo a Dani emocionada, não faz isso que daqui a pouco eu me emociono. Eu achei lindo, assim, porque às vezes o que a criança precisa é isso, é contenção física, sabe? É dizer, eu tô aqui. E é isso, né? Não é porque ela tá briguenta ou porque tá revoltada. Não, às vezes é só, vem cá.
vem cá me dar um abraço, né? Eu acho É a maravilhoso. sensibilidade de quem está É. ali olhando para ela. Isso é necessário. Porque a criança não sabe dizer, eu tô Uhum. sentindo isso, né? Eles vão aprendendo, mas eles são pequenininhos, 4 aninhos, Isso aí. pequenininha, né? Então, a prof foi rápida, assim, sacou que era o emocionalzinho, né? Alguma coisinha que ficou dentro dela e abraçou, deve ter falado algumas coisas com ela e resolveu, né? Eu acho isso lindo, 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 lindo. E como é importante essa nossa sensibilidade como pais, porque assim, aí de novo às vezes vem a culpa, porque na rotina frenética do dia a dia, Isso aí. às vezes a gente, falo por mim, não consegue parar para prestar essa atenção nos Pra nossos olhar. filhos, né? Pra olhar. Isso. Pra olhar, não, eu diria que é pra enxergar algumas coisas nos nossos filhos, né? Porque às vezes é automático, né? Como É. tu disse, é tudo numa correria tão louca. E é muito isso, porque às vezes o fato da gente estar assim, numa semana mais intensa, mais corrida, eu digo que eles são esponjas, né? Eles absorvem e vai refletir lá na escola isso. Vai estar Vai. inquieto, não vai sossegar, a prof vai ter que perceber isso para daqui a pouco estar conversando, estar entendendo, para poder abraçar, acarinhar, se for o caso, né? E quando E dar o necessário, suporte nos necessário falar. para a família. Né? Às vezes é uma exatamente. coisa que persiste, às vezes é um problema realmente que está ali instalado. Então, esse eu acho que é o alinhamento que tem que ter entre família e escola, né? Isso seria o ideal, assim. Porque isso impacta muito na vida adulta, né? Eu vou trazer a mãe, Demais. não é por nada, não fica ofendida que eu vou falar aqui agora. Mas eu lembro muito bem que eu tenho um perfil, isso o nosso coaching identificou, de trabalhar, porque o trabalhar muito sempre foi uma fuga pra mim, porque eu via meu pai e minha mãe trabalhando muito, e eu só queria ter sido olhada lá atrás. Eu não tive, por muitas vezes, esse abraço que a prof deu, que tu acabou de comentar. Às vezes eu acho que eu esperava do meu pai e da minha mãe, mas eu não tive, porque eles estavam sempre trabalhando, entendeu? E eu não tô aqui julgando, porque hoje eu também faço isso igualzinho, não à toa, né? Mas eu penso o quanto isso é fuga e o quanto isso machuca, né, lá atrás, e que vai refletir na tua vida e na tua postura Muito quanto adulto, né? demais. E o quanto nós precisamos também pensar de uma forma diferente com relação a isso, porque pelo menos eu penso dessa forma, eu converso muito com as pessoas no sentido de que meus pais, eles não tinham o esclarecimento que nós temos hoje. Sim. Então, dentro do possível, eles fizeram o melhor, né? Então, nós temos aí uma bagagem muito grande que veio deles e que daqui a pouco nós conseguimos agora filtrar isso, ver o que é que a gente pode melhorar e o que é que a gente pode potencializar nos nossos filhos, né? Isso eu ia perguntar. Isso é bárbaro, isso precisa dessa reflexão, porque eles realmente, de fato, fizeram o melhor deles dentro Claro. do que eles tinham, né? E é assim, o que eu queria te perguntar, por exemplo, assim, tô tendo conhecimento de uma informação agora e percebi que errei muito, fiz errado, talvez trabalhei demais, não dei atenção, gritei, falei coisas que não deveria falar por, sei lá, um tempo, mas agora eu vi que isso vai fazer mal pro meu filho. Tem correção? Tem correção? É verdade. Porque tem coisas que a gente só se dá conta depois. Sim, É verdade. Né? Por isso que eu falei que a gente tinha que fazer um curso preparatório antes de ser mãe, mas a gente vai descobrindo coisas na prática. Tu vai vendo um comportamento do teu filho e pensando, cara, eu falei tantas vezes isso pra ela que agora ela tá acreditando. Exatamente. Como mudar? Tem como corrigir? Eu acho que o primeiro passo é esse, é a consciência daquilo que a gente tá percebendo que, de repente, a gente precisa melhorar, né? Então, de fato, esse é o primeiro passo. Depois é uma construção. Porque a gente parar de fazer o que habitualmente a gente faz exige da gente muito, né? A gente precisa ter muita força de vontade, a gente precisa estar muito determinada para fazer aquilo. Mas pelos filhos a gente faz, né? Isso é fato, a gente consegue. Eu acho que é bacana, por exemplo, sempre contar com o parceiro nesse momento também, que é uma coisa que a gente faz muito lá em casa, de preciso da tua ajuda para isso, às vezes eu não me dou conta. Me ajuda. Tu tá vendo que eu tô indo só? Que eu já vou, né, dar o sinal, fazer alguma coisa, porque de fato é isso. A gente volta para aquilo, né, na correria do dia a dia, na loucura do dia a dia. Às vezes no calor da emoção.
Exatamente. A gente precisa aceitar que a gente é falho. Exato. muito. Ponto, Ninguém é né? perfeito. Ninguém é perfeito e as coisas acontecem realmente, né? Isso aí. Sabe que pensando até, Luana, na tua pergunta, a criança vai se desenvolvendo. É claro que algumas coisas ficam mais enraizadas, né? Pensando no desenvolvimento psíquico. Fica mais enraizada. E ok, vai ficar lá. Mas pensando em personalidade, assim, ó. Pra não ficar isso como um traço de personalidade, ou fiz tanto que fica tão marcado. Eu acho que é isso que a Dani fala, assim, ó. Acho que a primeira coisa é se dar conta e tentando fazer reparações, né, de alguma forma, né, errar, aceitar que a gente erra, porque a gente erra e vai continuar errando, né, inclusive eu ouço de algumas pessoas, acho que tu não erra, né, porque tu é psicóloga, tu sabe como conduzir. Não, em casa eu não sou psicóloga, eu sou mãe, então eu erro pra caramba, né, mas eu também gosto de tentar sempre isso que tu fala, assim, Rafa, me dá um toque, se eu tô me passando, eu dou um toque pra ele, pra gente ir fazendo reparações e ir construindo a Lara da melhor maneira possível dentro do que a gente pode, né? E claro, ela vai chegar lá na idade adulta, talvez ela olhe pra trás e diga, nossa, a minha mãe falhou nisso, falhou naquilo. Ok, eu acho que a gente sempre vai falhar. Ela vai falhar com os filhos dela, porque a gente vai evoluindo, né? Vão tendo outros estímulos. Então, eu acho que falha acontece. E até na adolescência, a gente consegue ir reparando muita coisa, né? Porque eles estão ainda em desenvolvimento cerebral, inclusive, né? Então, em desenvolvimento psíquico. Então, a gente consegue fazer reparações. Agora, a idade adulta já é um pouquinho mais difícil. Eu sempre digo para os pacientes adultos, a gente consegue amenizar muita coisa, fazer reparações, mas muitas vezes aquele traço já é um traço, né? É aquilo, o funcionamento da pessoa é aquele, mas dentro daquele funcionamento ele vai aprendendo a lidar com tudo aquilo também, né? Com tudo aquilo que ele é, né? Enfim, então isso Então é a gente ainda amplo. Claro que sim. Sabe que uma vez eu li ou assisti num curso do Augusto Cury, Gestão da Emoção. E ele fazia uma analogia muito legal que eu sempre lembro disso quando eu erro e penso, vai lá e faz diferente na próxima vez. Porque ele disse que nossas emoções são como uma caixa, um tanque de bolinhas. A emoção ruim é a bolinha preta. E as emoções boas são as amarelas, vermelhas, nem lembro. E às vezes você tá com ela cheia de bolinhas pretas, mas você vai enchendo elas de bolinhas amarelas que elas quando vão tu vê, tu nem enxerga as pretas. Elas estão ali, mas tem um monte de amarela, sabe? Então eu tento pensar nisso, assim, tudo bem, errei, não foi legal, mas eu vou tentar encher de bolinha amarela agora, sabe? Pra que isso não fique... Isso. Vai ficando sentido. pequenininho, né? Esse é o divertidamente, né? Que nós falávamos antes. exatamente. Então, é isso aí. Vai ficando pequeno, vão tendo várias experiências, né? Às vezes fica mais marcado uma experiência mais traumática, vai ficar mais registrado. Mas aí a gente vai lidando e enchendo mais de bolinhas de outras cores, né? Eu acredito que as meninas compartilham muitas dúvidas com elas, mas eu acredito que muitas dúvidas surgem porque a gente tem muito acesso à informação. Claro. Uma hora tu vê um vídeo assim, outra hora tu vê um vídeo assado, um fala isso, outro fala aquilo. O quanto isso influencia na escola, na educação? A gente, como lá? mãe, se sente assim. Agora eu vou castigar. Daí tu assiste um vídeo, castigo não é legal. Não vou mais castigar. Agora eu vou ser dura. Daí tu assiste um vídeo que tu tem que não pode ser dura. Meu Deus, pra que lado eu vou? Tô me sentindo bombardeada. E a gente tá numa era, né, meninas? A internet tá repleta de mentores, né? Sim, Você todo olha mundo ensina tudo. Todo mundo ensina Mas tudo. tem que ter tanto cuidado. Pois né? mas nós por isso que a gente quer de vocês algumas dicas agora, falando especialmente sobre esse tema, porque até a Dani comentou antes, né? E isso é muito bom, né? Hoje nós temos muito mais informação do que os nossos pais. Isso é ótimo. Mas tem o lado luz, tem o lado sombra. Com certeza. Então, como a gente conseguir ter esse discernimento para conseguir formar a melhor opinião, né? Diante de tanta informação. Que a gente Eu fica, acho às que vezes, meio... a gente não pode esquecer da gente. Quais são os teus valores, o que tu aí. acredita.
Eu acho que isso é muito central, assim. Isso é uma coisa que eu falo pra todas as mães que às vezes vêm meio perdida, mas um vídeo diz isso, outro diz aquilo, mas aí eu li, é super renomado, o cara falou tal coisa. Vamos pensar o que tu é, né? Quais são os teus valores, o que tu acredita, o que tu acredita que tu esteja errando. A gente precisa confiar mais na nossa maternidade. Tá? Isso é muito importante. Eu me arrepiei nessa frase. Muito importante. É a nossa intuição, e não tô falando de coisa mística, de coisa. Não, é intuição, que inclusive um autor da psicanálise fala, o Bion fala, ele traz o processo intuitivo, né? Quando a gente tem aquela coisinha assim que é inconsciente, que é interna, né? Não, eu não devo fazer isso, não, deixa eu pensar um pouco melhor. Isso é intuitivo, isso é uma coisa interna que não é mágico, não é místico, não, é inconsciente, tá? Então a gente tem que confiar mais na nossa maternidade e aceitar que a gente comete erros e sempre tá aberto para reparação. Eu acho que isso é o básico. Isso é. Eu acho que potencializar a questão do casal, né, Andressa, no sentido assim, porque nós também viemos de vivências diferentes, né? Exatamente. Eu vim com uma bagagem, meu marido chegou com outra, e aí agora a gente tá aí com um serzinho que a gente quer o melhor para ele, então começa por ali. A gente, enquanto casal, definir realmente, de fato, que valores, o que a gente acredita, o que a gente gostaria. E é a partir dali que a gente vai dando direcionamento, né? Pode ser um cara bem renomado, como tu disse, pode ser... Mas, gente, é o meu filho, é a minha filha. O que é que eu, meu esposo, o que é que nós acreditamos ser o melhor para ele? O que faz mais sentido, né? Exato, que ser humano eu quero que ele se torne. É agora, é os valores que eu vou passar e é a partir daí que eu vou trabalhar. Porque hoje, com toda essa informação que tem, também vem muita coisa que não precisa, né? Então eu preciso ter certeza de fato do que é que eu acredito e do que é que eu quero pro meu filho, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que vem muita coisa também que a gente não consegue fazer. Né? A gente tem que pensar na nossa realidade. Então, se eu assisto um vídeo e o cara diz uma questão X, mas essa questão tá fora de cogitação na minha realidade, por exemplo, né? Bom, então não serve para mim, né? Então a gente tem que fazer essas análises, mas sempre de poder confiar muito na nossa maternidade, assim. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque a gente erra muito, mas a gente acerta muito. E disso também, a gente também não fala, né? E a gente acerta por onde? Pelo amor. É verdade. Por aquilo que a gente quer de melhor para eles, né? Então, assim, às vezes, num dia, numa semana, aconteceram milhares de coisas fantásticas, mas a gente acaba focando só naquela que deu errado, né? Então, assim, é confiar na gente mesmo, né? Na gente enquanto mãe, na gente enquanto profissional, né? Mas principalmente, o assunto agora é mãe, é confiar naquilo que a gente realmente fez de bom, e a gente faz muita coisa boa. Eu lembro que quando eu era adolescente, que a gente começa a querer sair, eu dizia pra minha mãe, agora tu tem que confiar naquilo que tu fez, na educação que tu me deu. Eu levo isso pra mim, sabe? Porque vai chegar a minha vez de ouvir isso. Vai voltar contra você. Tudo que você fala pode ser usado contra você. E será? Né, Lu? Aí vamos ver as sensações. Isso aí, então eu acho que é isso, sabe? É a gente trabalhar da melhor forma com eles. E é o amor que vai dar o direcionamento. Mas o amor com consciência, né? Não pode fazer tudo o que quer. Mas aí já entra a emoção, né? Isso a coisa aí. do impulso, enfim, daí Isso já aí, entram já é outras questões, Isso. sim. Me veio uma pergunta aqui agora que, cara, eu acho que essa vai render. Como se as outras não estivessem rendendo, né? Temos 3 mães de meninas e uma mãe de menina aqui nesta mesa. A educação é diferente de menino e menina? Boa pergunta. Eu também E não sei, aí? porque eu só educo a menina. Eu também. Nunca pensei nisso. Olha, Eu acho que tem suas diferenças. tem algumas coisas sim, né? Sim. Tem, mas de forma geral, você vai trabalhar através do respeito, né? Que é o que eu trabalho muito com o meu filho. Que ele precisa respeitar muito as meninas. A gente conversa muito sobre isso, né? E eu acho que mais uma vez, a gente volta pra lida do dia a dia da gente, em casa, das coisas que acontecem. Em determinados momentos acompanha o pai, como as meninas acompanham mais as mamães, né? E essa coisa de entender e respeitar. Você pode não concordar com o teu colega, com a tua amiga, né?
mas você precisa respeitar, é a opinião dela, né? E claro que sim, tem algumas coisas que são, né, efetivamente mais de menino, que tu vai potencializar, e de menina também. Mas eu acho que quando você tá ali procurando mostrar que ele deve respeitar os outros, eu acho que a partir daí tudo vai fluir bem. Porque é isso, eu posso não concordar contigo, Rafa, e que bom que a gente não concorda em tudo, a gente nem deve concordar em tudo, mas eu tenho que respeitar, porque por algum motivo você tem aquela linha de pensamento, você acredita naquilo, então a gente pode conversar sobre, mas eu preciso respeitar a tua opinião. Né, eu acho que Talvez a base é a mesma, né? A base eu concordo, assim, eu acho que a base é a mesma. E aí depois vem os pormenores que talvez existam as suas diferenças, até tudo, né? Até biologicamente falando, enfim, né? Uma menininha, uma mocinha e um menino, então biologicamente falando tem alterações na menina que o menino não vai ter. Então acho que tem várias coisas aí que vão surgindo, mas a base é uma, eu concordo, assim, que é a base dos valores, né? Dos valores, do respeito, das diferenças, né? Então, da posição da criança, o quando que eu me posiciono, quando que eu não falo, isso eles vão entendendo, né? Com o passar do tempo, até onde eu posso ir com o outro, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Meninas, como que fica porque eu entendo que né, a gente se pega lá em casa, às vezes, eu e o meu marido, graças a Deus, em questões simples, mas podem vir a ser questões complexas. Quando pai e mãe divergem sobre aspectos que impactam na educação da criança. Eu vou dar um exemplo lá em casa, é coisa que acontece. De manhã, eu digo pra Manu que ela tem que brincar, fazer o tema da escola, não assistir. E às vezes eu chego... E quando o Rodrigo tá com ela, ele deixa ela assistir. Então, ou seja, né, eu dou uma ordem, mas aí o pai dá outra ordem, e às vezes a gente se conflita. Lá em casa isso aí é com doce. Não pode comer doce de manhã. Daí eu chego e a Carol, mãe, o papai me deu doce. Olha, ela vai entregar. Mas eu não ia comer. É porque ele me deu, entendeu? É dele. Ela já foi se defender. Mas assim, a gente tá falando de coisas simples e podem vir a chegar em coisas complexas. Como que administra isso? Principalmente quando o pai e a mãe divergem em questões importantes pro desenvolvimento da criança. é difícil. Né? Eu acho que quando tem divergências em muitas coisas, talvez gere alguns problemas a mais, né? Da criança ir crescendo e não sabendo direito. Daqui a pouco ela vai negociando, né? Também, vai manipulando. Isso ocorre, né? Isso ocorre. Na verdade, assim, como a Dani falou antes, né? Nós somos diferentes das pessoas que estão ao nosso lado, né? Do nosso parceiro, enfim. Então, a gente é diferente. Então vão ter divergências. À medida em que a gente consegue conversar sobre isso e entrar num consenso, beleza. Mas esse tipo de coisas de dia a dia, eu vou dizer assim, ó, que eu acho até inevitável. Eu acho que vão acontecer, né? Só que pra mim, no meu entendimento, o problema se instala quando são muitas coisas acontecendo em divergência. Aí eu acho que é um problema. Porque a criança vai entendendo também, vou pegar o teu exemplo, que a mamãe conduz de uma forma... A mamãe talvez é um pouquinho mais rígida em alguns sentidos. O papai afrouxa um pouquinho mais, permite um pouquinho mais, então eu sei que eu consigo um pouco mais com o meu pai. Ela vai usando disso, né? Assim, ó, tem que saber manejar, porque isso, ela pode ir crescendo com coisas muito potencializadas nesse sentido, e ela vai entendendo que ela pode ir manipulando tudo, né? Eu acho que isso pode ser gerador de alguns problemas futuros, assim. Mas, na medida do possível, sempre conversar, né? E daqui a pouco, assim, ó, chegou em casa, tá ela lá, não era pra assistir, tá assistindo. Conversem vocês três, tá? O que aconteceu? Por que a Manu, né? Por que a Manu tá assistindo? Né? O que houve? Conversem sobre isso, pra ver o que houve ali. Ah, poxa, a mamãe saiu e pediu tal coisa. O que aconteceu que o papai liberou? Falem sobre isso, pra criança entender que tu não esqueceu do que tu disse, né? Mas ao mesmo tempo o papai liberou, então vamos ver o que aconteceu aí que o papai liberou. Né? Eu acho que tem que ir fazendo essas reparações, né? Pra criança entender que, opa, peraí, né? O pai libera, mas a mãe vem e também questiona. A que do doce houve? eu nem posso fazer isso lá em casa, porque eu vou
Por que o Paulo libera? Porque ele também quer comer o doce, entendeu? E eles se aliam, eles formam um conluio ali, Eles, né? não vamos contar pra mamãe que a gente Sim. comeu doce. Daí ela fica com aquela culpa e ela vem e me conta. E tem coisa que vai continuar acontecendo. É, né? Vai continuar acontecendo. E eles assim. vão se aliando muitas vezes, né? Certamente. Só que eu acho que o grande, de novo, assim, o grande problema é quando isso se extrapola para Isso. a maioria das coisas. Aí eu acho que é um pouco mais problemático, daí tem que ver, cada caso é um caso, né? E como tu disse, são coisas pequenas, a gente ainda consegue administrar, né? A gente dá conta de administrar, de resolver, né? Agora, fica a dica aí da super Andressa, né? Quando a coisa tiver maior, a gente precisa tá vendo o que é que tá acontecendo, E eu acho que né? sempre conversar. Sempre colocar as cartas na mesa, assim, sempre conversar. Então, o que aconteceu? Tá? Eu te pedi, tu não fez. Ah, eu pedi pra criança, a criança maiorzinha, né? Fica em casa, tinha que secar a louça. Chegou, não tá a louça seca. Então, mas filho, o que aconteceu? Né? Tu não conseguiu? O que houve? A mamãe pediu, nós temos combinados, então ir reforçando isso para a criança, eu acho que é um alinhamento, né? E alinhando para ela entendendo que aquilo que nós começamos falando, né? Que existe uma mãe e um pai ali e existem responsabilidades, e conforme ela vai crescendo, ela também vai tendo as delas, E né? precisa falar muito, né, Andressa? Na E idade, repetir. muito. A Você gente- precisa isso aí. lembrá-los das Repetir. obrigações que eles já passam a ter à medida Isso. que eles vão crescendo, porque de fato eles precisam de algumas responsabilidades também, né? E a gente precisa oportunizar isso para eles. Não temos que fazer tudo por eles, né? Eles precisam dar conta de algumas coisas dentro de casa também, né? Eles podem, à medida que vão crescendo. Falo isso porque o meu tem algumas tarefas que ele precisa fazer e a gente acha muito bacana isso, sabe? Porque eles vêm se desenvolvendo com mais responsabilidade ainda, o que é muito salutar, né? Mas precisa repetir, Isso, falar, criando hábito. até que eles consigam se apropriar daquilo como, de fato, uma coisa que eles precisam dar conta de fazer. Isso era, inclusive, Né? uma pergunta que eu queria fazer, porque eu, antes da maternidade, na minha cabeça, e antes principalmente dessa fase da maternidade que eu me encontro, eu achava que aconteceu um problema, eu expliquei uma vez, pronto, o problema não se repete. Não. Esquece. Tem que explicar umas 50 Sonho vezes. meu, no mínimo. É normal, então. Sonho Super. meu. Isso aí, Super gente. normal, super normal. Muito normal. E é Milhares normal que eles questionem, eu acho isso saudável, né? Que eles possam questionar. Não tô falando de coisas extremas, né? De um desafio extremo, de uma coisa mais desafiadora extrema. Não, tô falando de coisas básicas de dia a dia. Tem que arrumar os brinquedos depois de brincar. Por quê? Ai, por quê? Porque eu tenho- Agora não, 5 Sozinha? minutos. A Carol fala pra mim, depois. sozinha? Eu falei, tu fez a bagunça sozinha ou acompanhada? Isso aí. Sozinha, então. Você vai arrumar Aham. sozinha. Depois eu Aham. faço, né? É no Isso. tempo deles, Aham. não que eles não queiram fazer, Uhum. mas no tempo deles, né? Então até que eles compreendam isso, que não A nem Carol tudo tem uma pode mania- ser nesse tempo, né? Sim. Porque muitas vezes é o tempo de não fazer, né? Eles acabam não querendo fazer. Isso. Então a gente precisa estar ali sempre falando, repetindo, porque sim, de fato, vamos ter que recolher os Sim. brinquedos, né? Sim. Aham. Isso E a precisa Carol tem uma acontecer. mania que ela fala, filha, tem que fazer tal coisa. Tô indo. Então eu falo, filha, tem que fazer tal coisa. Tô indo. Filha, você já fez tal coisa? Tô indo. Tô indo. Não, você não tá indo. Você tá parada. Porque se você estivesse indo, você estaria indo. Você não tá, né? Então, tô indo, tô indo, Isso tô aí. indo e nunca vai. É, e às vezes a gente tem que pegar pela mão quando menorzinho, né? Vamos lá. E aí faz, né? E eu vejo isso eu como adulta. Às vezes o Thiago pede uma coisa pra mim e fala, sim, já vou. Sim, Aham. já vou, né? Sim. Sim, já vou. E eu já vou. E eu já vou. E é isso que daí o espelho, né, que a criança provavelmente vai repetir também, né? Então, Sim. além de ele não querer fazer, às vezes ele escuta, eu imagino, né, não sei. A criança deve escutar algo também e ela vai repetir. Exatamente. Ou, tipo, uma vez meu sobrinho, que era menor, tava em casa, daí eu pedi uma coisa, ele falou, mas tia Rafa, o tio Thiago pediu um negócio e você não fez. Falei, E aí tu vai dizer o quê? é verdade. Aí é tenso. Tu tem razão. Aí é tenso. Tu tem Esse- razão. E eles estão Daí tu atentos a canta tudo. aquela Isso aí. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Complicado. Ainda Né? com relação a essa questão de relação pai e mãe, a Dani falou lá no começo uma coisa, mas eu queria muito voltar de novo nesse assunto, que é que isso aconteceu lá em casa. Eu e o Rodrigo, a gente sempre conversou sobre tudo, e a Manu sempre junto, e a gente esqueceu que ela cresceu, e a gente continua conversando sobre tudo
com ela junto. E às vezes, vou dar exemplo, às vezes eu falo de problemas lá da agência, ela quer dar opinião sobre as soluções que ela daria ali na agência. Não, chega a ser engraçado, né? E a Dani falou isso, a gente não se deu conta de que a gente precisa agora ter esse cuidado. E ter assuntos que nós vamos conversar só eu e ele. E a partir de que idade tem que fazer isso, né? Porque quando Boa pergunta, porque eu tô fazendo ainda. Pelo jeito, não Quanto devia antes mais. melhor, né, Rafa? Sabe que eu brinco com meu marido, eu digo assim, que bom que tem o WhatsApp. Porque aí tem coisas que eu resolvo por lá mesmo, sabe? Porque eles acabam ficando com a gente grande parte do tempo. Nós temos horários estendidos, chegamos tarde em casa. Então, realmente é difícil, às vezes, a gente esperar que eles durmam para que a gente sente e converse, né? Às vezes, de fato, não dá, né? Então, a melhor forma seria, sim, quando eles não estivessem presentes, porque aquilo que a gente falou, eles não têm maturidade para estar dando opinião em determinados momentos, para estar decidindo, né, determinadas coisas, mas é difícil para a gente gerenciar isso. Como eles estão ali, enquanto família. eles estão se sentindo parte, né? Isso. E às vezes é Exato. até gerador de angústia, assim, no como é que eu vou resolver? Eu vou ajudar. Às vezes a criança se coloca mais, né? Sim. Preciso ajudar, preciso. Então a gente não sabe o que tá se passando dentro também. Então por isso que eles precisam ter o lugar deles, né? O lugar deles, nós os nossos. Mas, gente, é claro que isso em alguns momentos é inevitável, vai acontecer, né? E que, de repente, vocês tenham que dizer pra ela, Manu, mas isso é uma coisa que a gente vai resolver, não te preocupe com isso, é uma coisa de adultos, né? E ir tentando separar isso, porque, inevitavelmente, às vezes eles vão escutar. Até uma discussão, inevitavelmente, às vezes eles vão escutar, né? Então, enfim, tem que sempre falar, né? Sempre dialogar. Kátia, exercita o inglês com o Rodrigo. Rodrigo. Antigamente, eu lembro, claro que algumas coisas depois eu fui pegando também. A avó e a avó falavam em alemão. Meu pai e minha mãe falavam em italiano, Mas coisas que eu eles não queriam que eu tinha uma- entendesse. Nossa, porque alemão tu não entende nada, né? Italiano ainda tu pega umas palavras. É verdade. Meus avós chegavam, quando começavam a falar em alemão, eu já saía pra você. Fiz alguma coisa. Devem estar falando de mim. Devem estar falando É. de mim, né? Mas é isso aí, é isso mesmo, é administrar dessa forma, não tem outra forma de fazer, né? Sim. E nós não somos perfeitos, como a Andressa disse, tem Aham. horas que vai acontecer uma discussão, tem horas que vai acontecer uma conversa sobre determinada coisa, e o melhor é isso, é pontuar com eles o que de fato eles precisam se preocupar e o que não, né? Sim. Pra seguir sendo Isso criança, aí, né? que não é responsabilidade deles, isso aí. Isso eu ia perguntar agora, porque hoje é diferente de no passado, ou talvez não tão diferente. A Rafa falou que os pais trabalhavam muito fora também, mas a gente vive numa rotina frenética, os pais, né? Muito. Uhum. Na maioria trabalham mãe e pai fora de casa, existem 2, 3 trabalhos, né? Então, a criança, isso impacta na criança. Como minimizar o impacto, se de fato tem um impacto, porque ela só conhece essa realidade, né? Muitas vezes ela não tem outra realidade. Minimizar esse impacto dessa vida frenética que temos, né? no dia Eu a acho dia. que a gente tem os momentos com eles, né? E esses momentos, isso que eu vou dizer também é bem... A gente bate muito nisso, né? Esses momentos, eles precisam ser com eles. Independente do... Vejo meu filho só à noite, passa, vamos supor, o dia todo na escola, eu tô em função, tudo bem, mas eu vou à noite para casa. Então, que tu esteja em casa com eles, né? Eu acho que tem uma questão hoje em dia, e me incluo, e vamos incluir todas, né? Que é o ficar no celular. A gente resolve muita coisa no celular. Continua trabalhando, Então né? a gente continua trabalhando. Só que isso é algo que a gente pode ir modificando, né? Eu modifiquei, eu continuava trabalhando, respondendo coisas, tinha que fazer alguma coisa. Não que isso não ocorra mais. Eu acho que tem momentos, sim, que eu preciso levar laudo para casa, que eu preciso fazer em casa, mas momentos eventuais, né? Que seja exceção, não há Que regra, seja a né? exceção, exatamente. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro estar em casa. Até porque a Lara já tá no momento que ela nos cobra. Ela nos diz, larga esse celular, né? Então, sim, filha. A mamãe só vai mandar, porque às vezes é urgente, mamãe só vai mandar essa mensagem pro paciente da mamãe, e aí largo o meu celular, né? Então, eu acho que independente do tempo que se tem, mas que se tenha um tempo
com eles, que aí a gente vai aprendendo e exercitando também o olhar que a gente falava antes, né, Kátia? De poder enxergar algumas coisas neles, eles enxergar em nós, deixar a criatividade fluir. Às vezes eles criam brincadeiras lá em casa, é muito isso, assim, a Lara vem com ideias diversas, né? Ela fez um cronograma e todos os dias tem o dia da família. Todos os dias. Então, todos os dias tem uma brincadeira diferente. E ela inventa brincadeiras. Ou um jogo de tabuleiro, ou ela inventa, vem com coisas diferentes, né? E a gente, na medida do possível, a gente vai estar com ela, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Porque a nossa realidade não tem mais como mudar. É sem volta, não tem como, é daqui pra frente. A gente é ativo, a gente tá a 1000, a gente tem muitas vezes mais do que um emprego normalmente, né? Tem mais do que, tem que olhar pra mais de uma coisa. Então, não infelizmente ou felizmente, até porque daí nos movimenta, né, a poder potencializar algumas coisas e outras não, em alguns momentos. Então, eu acho que a exceção, estando em casa, a exceção tem que ser esses momentos de vou levar hoje trabalho para casa, beleza, que seja eventual, né? E eu acho que todos os momentos a gente consegue tá adaptando em casa, porque eu vejo muito assim, a minha realidade. Às vezes eu chego tarde, eu tenho que pensar numa janta, porque o dia seguinte já vai ser corrido. Aí eu chamo, vamos bater um bolo, vem cá, me ajuda, vamos participar. Não é porque é um menino que ele não possa fazer. Pelo contrário, fica bacana, fica divertido, ele gosta, desde muito cedo a gente tem esse hábito, sabe? De fazer junto as coisas, né? É uma janta gostosa pra família, que bom, vamos participar. Ajuda a mãe aqui, pega as coisas na geladeira e tal, e daí ele vai me contando como foi a aula, o que aconteceu, né? O que fez no dia, o que combinou com os amigos. Então é um momento que, de fato, eu não estou ali brincando com ele, mas nós estamos juntos. Isso. Até porque nós estamos a gente aproveitando. Não consegue mais ter as noites livres no sentido, tem a casa, tem a né, tem tema, muitas vezes tem obrigações mesmo no período da noite, né? Exato. Mas é estar com eles, é a presença, né? Tu estar na presença, tu está olhando, tu está com curtir eles. em família, né? Porque é como a gente brincar, é uma janta gostosa para todo mundo, então não precisa ser só a mamãe que vai estar ali na cozinha, né? Todo mundo pode ajudar, ou quando o papai vai fazer um churrasco, aí agora aprende a espetar a carne, ajuda, mas é divertido, é gostoso, eles participam daquele momento, né? Então, em outros momentos a gente senta, né? Meu filho tá tentando me ensinar a jogar xadrez, gente. Ai, que legal. Eu não sei jogar xadrez, querido, ele tá muito empenhado. Todo domingo à noite é a nossa aula. Eu já sei como algumas peças se movem, mas eu não tenho muita esperança, né, de que ele vai atingir os objetivos dele. Mas é isso, sabe? Daqui a pouco são momentos, são coisas assim, mãe, só você não sabe jogar xadrez, eu vou te ensinar, beleza? Vamos lá, né? Vamos lá. Então, são momentos, eu não passo 3 horas, são 30, 40 minutos Isso, ali, não tem mas como, né? são momentos bem aproveitados, sabe? Onde a gente dá muita risada, onde a gente brinca, e é isso. Chega a ser meio, né, clichê, né, Exatamente. Andressa, porque é o que todo mundo fala, mas é o tempo de qualidade. Porque é real, né? É real, de fato não é mais como as nossas mães, as nossas avós que não trabalhavam, tinham esse tempo de ficar em casa com eles. Algumas mães têm essa possibilidade, que bacana, né? Mas nós decidimos por fazer diferente, temos uma carreira, temos um ritmo muito acelerado e precisamos potencializar aqueles momentos que a gente tem ali com eles. Eu E acho, sem culpa. Eu acho que cabe aqui uma pergunta que tá lá pra frente. Eu já ia mas te tem uma cutucar. dificuldade em comum que temos, inclusive, né, Lu? Sim, já sei qual a pergunta. Tu vai Que fazer. pertine muito com esse tema que é o brincar. É isso. Né? Porque eu sou uma mãe que eu não gosto do brincar, assim, sentar, brincar de casinha, brincar de boneca, eu tenho muita dificuldade com isso, e é uma coisa que me angustia, assim, o tempo que eu tenho que sentar e brincar, gente, não tem como explicar, assim, mas é muito estranho isso, né? E conversando com mães, a gente percebe que tem muitas mães que também têm esse mesmo problema, essa mesma dificuldade, problema, né? Não sei se é um problema, vocês me contam, né, Lu? Espero que não. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso com a gente. Não, precisa ir lá e tu precisa brincar. O que eu tento fazer com a Manu? Uma coisa que eu gosto são jogos, né?
Eu gosto de jogar, daí, às vezes dá até uma peninha, porque quando ela quer me chamar pra brincar, ela já vem certo no jogo. Ela diz, mãe, vamos jogar um jogo, porque ela sabe que o jogo eu vou jogar. Enfim. Eu acho que a pergunta da Kátia é, isso influencia, né? Tá traumatizando a minha Exatamente. filha? Não, De forma né? alguma. com certeza não. Eu brinco que lá em casa, brinco não, né? É a realidade lá em casa também. Eu sou muito mais aquela que joga, aquela que ajuda no tema, aquela que leva pra cozinha, que bate um bolo. E meu marido é o cara da bagunça. É o que vai montar a barraca, é o que vai com ele Sim. pro sítio, que vai explorar, que vai não sei o Lá quê. em casa é assim também. Né? Então, assim, são papéis diferentes. E ok, tá tudo bem, né? Uhum. Nossa família é dessa forma, né? Nós somos diferentes, não vamos gostar de tudo, Isso aí. né? E daqui a pouco o papai vai fazer melhor determinadas coisas e a mamãe outras, né? E eu acho que tá tudo bem. Que é natural. Isso aí. Né? Eu acho super natural. Eu acho que a criança precisa do brincar, né? Mas aí é o brincar amplo, assim. É brincar na escola, porque o brincar também é amplo. Quando a gente fala em brincar, não necessariamente que tu tenha que ter o brinquedo ali. Eles fazem brinquedo com qualquer coisa, né? Eu acho que isso é o legal, estimula a criatividade. E conosco, a gente tem nossas limitações. Eu também não sento no chão brincar e normalmente e eu acho não. que nós ainda, como temos um ponto em comum de termos um filho, eu sinto essa cobrança maior, assim. Mas não tem ninguém pra brincar comigo. Sim. Mamãe brinca comigo. Eu não gosto porque de não brincar tem sozinha. Isso, daí eu falei, Sim. filha, brinca, né? Vai lá, pega as suas coisas, faz uma casinha. Mas eu não gosto de brincar sozinha. Vem brincar comigo. E daí? Por isso que nós somos mais solicitados, né? Justamente porque se tivesse um irmão, as coisas aconteceriam talvez ali entre eles, né? E de fato, né? É chato brincar sozinho, de repente, né? Aquela brincadeira precisa de alguém para brincar junto. Então nós vamos ser mais solicitados. Mas que bom que somos em dois. Alguém Sim. supre aqui e o outro supre E lá, às vezes né? a gente vai até meio contra a vontade, né? Sim. Vai um pouquinho, brinca, agora vamos propor outra coisa. Então eu acho que brincar, como eu falei, é amplo, né? A gente pode propor várias coisas. E a minha dinâmica também é essa, assim. Então comigo é mais jogo, mais outros tipos de brincadeiras, assim, né? Não sentar. É que a Lara já está num outro momento, ela já não senta mais tanto pra brincar de casinha. De vez em quando isso ainda aparece, mas é bem raro. E ela aprendeu a plantar coisas com o Rafa, nós descíamos lá no nosso pomarzinho lá, ela que me dizia, que nós plantamos tal coisa. Isso é deles, eu quase nem desço lá, né? E eu acho que isso é o legal, dela poder ver a mãe de um jeito, o pai de outro, e tem momentos que a gente vai dizer, olha, hoje a mamãe tá muito cansada, vamos brincar aqui no sofá, outra coisa, e tá tudo bem, né? Eu Tá falo tudo às vezes, certo. Tá, então vamos jogar um jogo. Mas aonde? Aqui no sofá. Ai, mamãe, no sofá, mamãe. Eu falei, que ideia, mamãe já descansa. Tem bastante espaço aqui no sofá pra gente jogar esse jogo. É bem grande, ó, o tabuleiro cabe. É, Isso aí. e assim, a gente vai adaptando, né? E É isso aí. Isso aí. de acordo gente com a vai realidade, adaptando. né? Viu, E vocês gurias, sentem podem essa- tirar esse peso de vocês, essa culpa. É. Pode riscar, check. Deixa eu perguntar, vocês sentem também, não sei se acontece com vocês, comigo acontece, assim, as pessoas... Mas tu só vai ter um filho? Muito. Por que você não tem outro? Mas você não pensa, porque, né, todas temos um, comigo acontece bastante, às vezes eu fico... Tem que dar um irmão. Tem que dar um irmão. Como que você não vai Ah, dar eu um acho irmão? que isso é Você vai tão- se arrepender lá no futuro. E depois, É uma meu Deus, decisão- será que eu vou me arrepender? É tão individual, É tão né? do casal essa decisão, né? Com base na história de Porque- vocês, na tua história, do porquê que tu quer só um, ou Isso não, aí. será que vou ter mais? Mas é muito... São tantos os individual. fatores que fazem a gente Mas as decidir pessoas por um também ou dois, questionam né? você sobre Com isso. certeza. Mas vai ficar Com só certeza. na Lara, vai Aham. ficar... Ai, sim, Sim. Ponto, né? Eu tô bem feliz que eu vou dar Isso. conta de uma. Mas uma verdade a gente sabe, né? Que Cara do Thiago. sem dados em mãos. Sempre chega nesses assuntos, já perceberam? O Thiago tá chegou bem nesse escutando. assunto, porque nós sofremos esse questionamento, né? É. E a Rafa sofre, não Eu ia vai ter aproveitar filho. ele, eu ia tu falar, lembra? eu ia aproveitar o gancho, mas aí começou a falar, Pode mas aproveitar, exatamente então. isso. Inclusive, ele chegou bem nessa hora, né? Mas enfim. E tava fazendo assim, Pode ó. entrar, Thiago. Mas é bem sobre isso, eu acho que
a mulher por si só é sempre julgada em qualquer situação Sempre que a ela gente tomar, tá né? sempre errada, Não vai né? ter filho, não vai ter o próximo. vai casar. Não vai casar, né, sabe? Então, e realmente, essa pressão... Acho que cada um tem que entender cada a um sua tem que entender realidade, a sua né? realidade, porque, cara, se não faz sentido, não faz sentido. tá tudo bem. Exatamente. E às É. vezes assim, tem gente que eu gosto, eu quero ter uma casa cheia, uma mesa É. cheia. Que bom, eu gosto da mesa pequena mesmo. né? Mas cada um precisa Só que por entender a muito sua tempo realidade. foi difícil assumir isso, E né? às vezes ainda, também, mesmo a né? gente Isso, sabendo, né? É. dependendo de como as pessoas chegam e Aham. falam pra você, tu pensa, meu Deus, será que é mesmo, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar de questionar as outras Isso. pessoas sobre a sua realidade, né? Isso aí, é muito individual, Ou do né? tipo, eu já ouvi assim pra mim, ai, mas aí a tua espécie vai parar por aqui? Ai, Eu que falei, coisa. gente, deixa a minha espécie assim. Cada um cuida da sua, Isso. né? E é isso. Eu acho que a gente precisa ter essa maturidade Sim. de não se importar É. tanto com essas cobranças, É. porque de fato Filtrar. elas são necessárias pra gente no dia a dia. É isso, eu tenho que pensar sobre isso depois de já ter definido com o meu A esposo pessoa que tá o que é falando que eu, isso né? conhece a minha realidade, né? Exato. Então, assim, a gente sabe que a gente ainda mora numa cidade muito pequena, tem Sim. muito disso, das Uhum, pessoas sim. acabarem, assim, adentrando na vida da gente Sim. sem nem ter intimidade conosco, né? Sim. Mas é uma decisão nossa. É como criar os filhos, como a educação que a gente decide dar, é uma decisão nossa, né? E se a gente acordou e pra gente está ok, tá tudo certo, né? Eu acho Mais que uma vez é aquela máxima do não Uhum. se importar com a opinião dos outros, que vale pra tudo, né? Tá tudo. Que é difícil, né? É Nossa. difícil porque, como tu diz, às vezes vai entrar, vai ficar te questionando, mas a gente precisa firmar, eu digo firmar o pé, né? A minha decisão é essa e é isso e ponto. É, E por então, muito tempo também me questionaram isso e me questionei. E depois pensei, cara, mas não é tu que vai segurar meus BO depois, né? Quem vai ter que segurar sou eu, né? Então, segura os meus, que eu seguro os meus, tipo, Exato. sabe? E eu acho que em todas as decisões, né, Rafa? A gente decide por É. sim ou por não nas Sim. coisas, é baseado na nossa história, enfim, né? E se Realmente. tu tá feliz assim, né? Sim, Exato. sim, Tá sim. feliz assim, Mas tá? tem muita cobrança, né? Eu Tem acho que muito. isso a gente tem que. A gente vai amadurecendo Uhum. e podendo filtrar. Literalmente filtrar. Algumas coisas têm que entrar e sair, literalmente, né? Senão, meu Deus, a gente tá errado o tempo todo. Não, a Isso, gente né? não vai dar conta de tudo que nos cobram. Isso. Assim já é difícil, É, né? Então, se você começar realmente a se preocupar com a opinião de todo mundo que tá ao redor, de fato, nós não vamos dar conta de agradar. Eu e a Kátia, a Ninguém, gente né, se manda consegue vários fazer vídeos isso. no Instagram, assim, né? No inbox, até fazer um filtro até pra dar risada, às vezes, né? Tem um vídeo da mãe lá preparando a mochila da criança, corta a fruta, Ah, isso eu já vi. bota no Ai, potinho, bota uma florzinha, um bilhetinho, eu arrumando a mochila da lancheira. Pega a maçã, enrola num saco plástico, bota dentro. Graças a Deus que eu lavei a maçã. Esse vídeo é um vídeo mais ou menos assim, mas é muito engraçado. E realmente, assim, cada pessoa tem uma realidade, tem E vai ter o dia que a gente vai esquecer o lanche. Graças a Deus, mandei o lanche. Então, assim, cada dia é um, gente, né? Não É vamos isso nos aí. preocupar. E não vão tanto. morrer de fome, né? Não, Tá não, tudo certo. Tá tudo certo, a gente vai dar conta de administrar. Tá A tudo parte bem. boa é que o maior trabalho disso tudo acho que tá dentro da gente mesmo, É. né? Isso. Da gente aceitar. E como a gente vai conseguir Isso. viver com muito Uhum. mais paz Uhum. a partir desse momento, né? Isso aí. Que a E gente parar de se aceita. cobrar a perfeição, porque a gente não vai ser perfeita, É. né? E a gente sofre muito com isso. E nem os nossos né? filhos. Não, não Outro serão. Tem outro vídeo que tu vai lembrar, que é uma mãe, eu acho que fala de não come isso, não sei o que, daí a criança sai, não, vem aqui, meu filho, vai lá e busca, e a outra só pega e tira o chinelo, assim. Ou depois eu tiro um Ruffles, né? Enfim, só pra No dito descontrair tudo um do pouco. equilíbrio, né? A gente fala muito isso no mulherar, no próprio mulherar mesmo, né? Primeiro que o padrão é ser você, o que faz sentido pra mim não vai fazer sentido pra você. E a dita do equilíbrio. Eu sei que o equilíbrio não existe, mas eu entender que uma hora eu vou ter que dar atenção pra isso, outra hora pra aquilo, outra hora pra outra coisa. Principalmente quando é mãe, isso potencializa, né? É. Porque ok, agora eu vou fazer isso. Tá, mas agora eu vou ter que dar atenção pra isso. Então, a gente entender que E muito Nossa pelo vida fato é de assim. nós mulheres
já ter isso meio que na gente de querer dar conta de tudo. Isso. E nem sempre nós vamos dar conta de tudo. E às vezes pedir ajuda, né? E muitas vezes eu vejo muito isso, também transferir um pouco da responsabilidade para os pais. Eles também podem nos ajudar muito, e que bacana que a gente já tem isso, que os pais passam as manhãs com o filho, não só a mãe, né? Então, é isso. De fato, a gente não precisa dar conta de tudo, não é só responsabilidade nossa, né? Tem que ter uma rede de apoio. Precisa, É importante. a gente precisa. E tá tudo bem pedir ajuda. É isso aí. Pode perguntar. É, que eu vi que tu virou a página, mas tem uma aqui que eu quero fazer ainda. Tá bom. Então não vou. Não Faz vai, primeiro. não vai dar pra fazer todas as que a gente A Thaís separou. já parou o cronômetro ali. né? Ela quer que a gente pare, né? Mas essa aqui, eu tenho muita curiosidade de saber a opinião de vocês sobre, porque hoje as crianças, elas estão cheias de atividades, né? Boa, essa é boa. Né? Não vi essa. E vai pra dança, e vai pro inglês, e vai pra natação, e vai pra não sei o quê. Muitas E a gente quer que nossos filhos sejam bons em tudo, e que eles falem inglês com 5 anos, e que eles sejam atletas e tudo mais. Tudo. Todas as atividades que eu vejo, eu tenho vontade que a Manu faça, né? Nós éramos, né? Excelentes nessa idade, né? Eu, com a idade da Carol, nem pra escola ia ainda. Com 6 anos eu comecei a ir pra escola. E hoje já, além da escola, é um monte de atividade. Sim. Mas a questão é, isso é saudável, não é saudável? É bom que elas tenham essas atividades? Tem que ter mais um pé no freio? Tem que mais ficar, né, brincando do que fazendo? Não sei, porque às vezes Essa é uma dúvida. É. E até porque as crianças mesmo comentam, às vezes, mamãe, eu quero fazer tal coisa porque eu não sei fazer e fulano sabe fazer. E tu pensa, né, mais uma atividade. E realmente, assim, é saudável isso? É bom para a criança ter todos esses estímulos ou tem um limite também? Isso falando fora as atividades, né, da escola, né? Fora. Essas atividades Sim, extra. as extras, né, contraturno. Isso. Eu acho que também eu vou bater numa mesma tecla, que é a individualidade. Eu acho que tem que ver cada criança. Tem crianças que toleram um pouquinho mais atividades e tá tudo bem, né? Agora, tem crianças que vão se cansar um pouco mais. Então, me parece que a gente vai ter que olhar para cada indivíduozinho ali, né? E também ouvi-los. Né? Eu quero, vamos conhecer, porque são coisas que a gente vai apresentando para eles, às vezes eles vêm com coisas, nos apresentam, né? Então vem por desejo deles. Então eu acho que a criança tem que ter o tempo para estar também em casa. O ócio, porque às vezes a gente pensa assim, eu falo no geral, mas meu filho não tá fazendo nada de manhã. Ou tem 3 manhãs livres. Isso às vezes as pessoas veem como ruim. Isso é ruim ou não? É bom também? Depende o que ele tá fazendo nesse tempo. Se ele passa a manhã toda jogando no celular, é ruim, né? Agora, se ele tá em casa, tem tarefas, tem o tema, muitas vezes tem alguém monitorando. Se é maiorzinho, às vezes não vai ter, né, mas aí ele já vai ter maiorzinho, que eu digo 10 anos em diante, que às vezes fica, né, 11, 12 anos, fica ali um tempinho sozinho, vai se monitorar, né, em algumas coisas. Mas eu acho que a gente tem que, enquanto eles são pequenos, que a gente diz, isso faz, isso não faz, isso a gente ajuda eles nesse sentido, eu acho que tem que ter um tempinho de casa, assim, pra eles estarem com as coisinhas deles, pra poder, quero assistir um filminho, beleza, vai estar em casa pra assistir um filminho, quer assistir um desenho, quer brincar, exatamente, que aí entra o brincar de várias formas, né, mas é isso, me parece que a gente vai ter que olhar individualmente a criança. Conhecer, né? E conhecer, né? A criança. Conhecer. A Normalmente realidade. eles vão, se eles têm todos os dias cheios, estuda de tarde, tem todas as manhãs cheias, normalmente eles se cansam um pouquinho. Mas como eu disse, tem crianças que fluem e que tá tudo bem, vou dar aquele exemplo cansaço. Da Manu, então, aqui, Andressa, até, né, assim, ela tem bastante atividade hoje, assim, extra, assim. Claro, é 1 hora por dia, tem um dia que é um pouco mais,
Só que se eu falo pra ela de parar alguma das coisas... Ela não quer. Não, ela entra em Isso. pânico. Pra ela, Mas tá tudo bem, Pra tá ela, tudo tá tudo bem, bem. porque ela faz uma coisinha por dia, mas eu recebo crianças no consultório, adolescentes, enfim, que tem 2, 3 coisas por tarde ou por manhã, né? Sai daqui, vai pra lá, depois vai pra lá. Sai daqui, vai pra lá, e daí depois terminou. Então, isso eu acho que daí tem que analisar, se daqui a pouco tá sobrecarregando ou não. E a própria ouvir escola eles. vai conseguir também te ajudar nesse sentido, porque existem casos de criança que a gente, por exemplo, que fica conosco à tarde, que você percebe que o rendimento não é o mesmo, que ficam cansados, Tá com sono. então ficam sonolentos, sabe, não rendem. Então a escola também consegue mensurar isso para vocês, né? Dizendo, olha, a gente vem percebendo que nos últimos tempos acontece isso, isso e aquilo, e aí tem que ter essa leitura que a Andressa foi perfeita em falar, né? Cada família precisa de fato conhecer e ver se é necessário. E aí tu vai administrar da sua forma, né? Então, eu por muito tempo, meu filho permanecia em casa e tal. Tem 2 anos agora que ele começou com o inglês, agora a catequese. E agora ele entrou numa questão de treinamento por conta do esporte, que também é uma outra coisa que preocupa a gente, né? Então, às vezes a gente conversa e eu pergunto, e aí, você tá achando que é legal? É isso mesmo? Porque, de fato, precisa estudar, precisa se dedicar se você vai pro rendimento, né? E enquanto ele vem administrando bem, ele diz que gosta, ok. Né? Mas a gente precisa fazer essa leitura, porque às vezes, eu adoraria que meu filho fosse campeão, mas... Vamos ver como é que ele vai administrar isso. É a vontade dele. Como, Né? exato, eu tem que preciso respeitar isso, né? Os meus sonhos são os meus, os deles são os deles, né? E a gente precisa respeitar isso e mensurar o quanto isso está sendo salutar para ele, ou se está exigindo de fato demais, porque aí não tem o porquê disso acontecer, né? A gente precisa fazer essa leitura, a gente precisa compreender, entender, observar. Né? E escutar eles. Isso porque é eles muito nos importante. Falam, né? Eles dizem, não queria mais ir em tal lugar, né? A Manu adora, então tá tudo bem, né? Mas quando eles começam, não queria mais, né? Então, opa, o que tá acontecendo? Por que que não quer mais, né? Então, vamos substituir ou tu não quer mais fazer? Então, sempre conversar para ir entendendo a dinâmica de cada um. É como a gente, né? Às vezes eu tenho mais energia, né, durante mais tempo. Daqui a pouco a Dani precisa parar mais ou menos tal horário, porque ela não rende mais, né? Então a gente tem que ir respeitando isso da criança também. E isso que tu fala da escola é muito importante, porque reflete pra caramba no contraturno, né? Sim. Então, se eles estão cheios de manhã, acordei super cedo, já começa cedo o dia, de tarde talvez estejam mais sonolentozinhos, né? Então, e isso vai mudando na adolescência, eu vejo que eles têm um pouco mais... Quer dizer, eles têm mais possibilidades, uma energia diferenciada, mas ao mesmo tempo eles dormem pra caramba também, né? E esse sono não é desnecessário, eu acho que é importante. Então tem que ir vendo o desenvolvimento de cada um, né? E permitir que eles falem o que gosta e o que não gosta. E a escolha do turno pra colocar a criança na escola? Porque sempre foi uma coisa que me deixou sempre em dúvida, assim. Na verdade, que é o melhor. Eu sempre estudei de manhã e eu adorava, porque de manhã eu ia pra também. escola e à tarde eu tinha mais atividades extras, então eu achava que eu rendia, inclusive, mais à tarde na atividade extra, porque eu já tinha feito a minha parte de manhã. Mas hoje eu vejo, eu não sei se existe certo ou errado, ou também depende da criança, existe... Não entendo que exista um certo e errado, né? Até porque a gente chama ali do pico deles das 9 da manhã às 4 da tarde. Então, tanto de manhã quanto à tarde, eles vão ter um pico de rendimento, né? Mas depende muito da família também, da estrutura. Porque, por exemplo, como a Andressa comentou antes, uma criança que estuda à tarde, mas passou a manhã assistindo, jogando, vai chegar super cansada à tarde. Né? Então, daqui a pouco, saiu, foi pra aula de dança, foi pro judô, chegou ativo, chegou disposto. A mesma coisa à tarde. Por exemplo, estuda de manhã, mas vai dormir muito tarde à noite, né? Vai acordar? Vai, mas vai render? Não necessariamente, né? Mas então depende muito também disso, dessa estrutura, dessa organização que a gente tem, dessa rotina familiar que a gente tem, né? Aí tu vai potencializar ou não o desenvolvimento, né?
Mais uma vez fica a lição de não comparar a sua Isso vida aí. com a vida do vizinho Não. e seguir a sua realidade. E o desenvolvimento de um filho com o Exato. desenvolvimento do outro, né? É até dentro de casa. Quem tem Uhum. mais filhos, o desenvolvimento de um vai ser diferente do desenvolvimento Sim. do outro. Não vai ser aquela coisa linear, né? Então não dá para comparar. Não dá. É enxergar cada um, né? Na sua individualidade. Muito bem. Desafiador. Muito, Muito desafiador. Isso aí. Muito E bom. muitos aprendizados, né? Muito. Demais. Acho que nos movimenta pra caramba, né? Tudo isso. A maternidade nos desafia muito, mas ela também nos dá uma oportunidade de evolução Demais. Gigante. Demais, com Gigante. certeza. porque muitas coisas a gente só enxerga a partir da É. maternidade. Por isso pra que mim, eu foi assim. acho, antes, bem no início a Kátia falou, né, da fórmula, não lembro o termo que tu usou, fórmula mágica, se tivesse um manual, né, de sim. instrução, enfim. Eu acho que não seria bom. Sabe? Porque aí a gente não se movimentaria, né? Então é o que eu falo para os pacientes adultos também. Muitos falam, podia ter um pozinho assim, tu derruba e tá resolvido. Mas que bom que não tem. E eu também não tenho a receita mágica como profissional, né? A gente vai precisar ir construindo e entendendo, e eu acho que é isso que nos torna mais seguros, que a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo. Como a gente, né, Andressa? Temos perfis diferentes, uma Aham. pessoa da outra, personalidades diferentes, anseios diferentes, criações, histórias diferentes com eles também. Acho que é uma coisa que a gente tem que, talvez, pensar sempre, é que é outro ser, não sou eu, né? Porque, Isso. eu quero que faça tal coisa, eu quero que goste de tal coisa. E ele Mas é chega outro pra ser. gente com muitos desafios. Mas eles mudam a vida da gente também de uma forma muito positiva. Claro. Muito positiva. Porque se a gente parar pra pensar, a gente muda a nossa alimentação. A gente muda a nossa rotina. A gente porque faz tem alguém. comida. A gente não compra mais miojo. Exato, porque tem alguém ali que tá só de olho na Às gente. vezes eu penso, hoje se não tivesse filho eu não ia almoçar, ia passar o almoço, né? Exato. Mas Luana, lá em casa, uma vez por mês, precisa ter miojo. Sério? Tive que fazer um combinado, Olha assim, aí. porque alguém fez ela experimentar miojo, né? E vou culpar o pai agora. E, enfim, e aí, claro, é bom o miojinho, né? bom. Uma E daí, delícia. assim, uma vez no mês, e ela cobra. Assim, uma vez no mês. Às vezes passa, mas uma vez no mês Mas aí tem o miojo. isso também eu acredito que é saudável, né, Andressa? Porque assim, Sim. o que faz mal? Comer miojo todo dia, Claro. né? E eles Exatamente. conseguem entender isso, né? Exato. Que faz mal. Vou que dar um não é exemplo legal. de uma influência negativa aqui do meu lado, ó. Aqui lá em casa não é o miojo, mas é o salgadinho, Então, né? Eu tenho uma queda por salgadinho, Uhum. fandangos, cheetos, essas coisas aí. Quando eu era criança, eu vivia à base disso. Meu pai tinha bar. Eu não atacava a prateleira dos chocolates, mas dos salgadinhos, pensando, não vou comer muito no almoço, que depois eu vou lá pegar um fandangos, né? Então eu sempre tive essa queda aí. Mas hoje, né, já vivo sem, né, e tal. E não apresentei isso pra Carol. Porque eu pensei que se ela for igual a mim, eu tô lascada, né? Só vai querer comer isso na vida. Aí a gente foi fazer um piquenique no Fritz Plaumann e levei maçã, levei banana, levei não sei o quê. Levei um pacotão de fandangos. Coisa boa. Aí ela experimentou, né? Gostou do fandangos. Eu pensei, agora eu preciso fazer ela esquecer esse fandangos que ele existe, né? Mas Ela enfim. esqueceu? Não. Daí, às vezes, ela passa na prateleira do mercado. Mamãe, esse é aquele salgadinho que a tia Kátia levou. As memórias, Aí, né? E ela sempre pede, eu nem compro. Aí teve um dia que ela me pediu um sábado à tarde. Eu falei, então tá. Então hoje nós vamos lá no mercado, a gente vai comprar um pacote de fandangos e vamos assistir um filme, eu e você, que era um dia que o Paulo não tava. E foi. E aquilo ficou gravado nela, assim, ela contou com tanta alegria pro Paulo que a gente comeu. E agora ela não me pediu mais, faz uns 3 meses. Então, assim, é de vez em quando. isso. entende? E tá Uhum. tudo E bem. o legal é que a gente aproveita pra criar um momento Isso, uma especial. memória Exatamente. afetiva. Vamos hoje comer salgadinho e assistir, vira uma coisa... E eu E falei olha pra só. ela, daí ela falou, mamãe, mas isso não faz bem, né? Eu Não. falei, não faz bem se a gente comer
Todo dia, se a Isso gente aí. comer com muita frequência, mas de vez em quando não tem problema, né? Lá em casa viajar é bom, mas daí viajar é muito melhor porque as porcarias são liberadas na viagem. Então a gente vai sempre no supermercado comprar tudo que a gente não come normalmente para levar na viagem. Também tu tá criando memórias, né? Então, de fato, tudo em excesso Sim. também não é bom, Sim. né? O excesso e O a falta, né? É, ele O que precisa cai nos acontecer. extremos é ruim. Até porque Boa. se é Isso bom, aí. se a gente gosta de comer um miojo, um salgadinho, por que eles Isso. não vão gostar? Sim. Precisamos do Sim. equilíbrio, né? Exatamente. E eles chegaram para nos trazer isso. Exatamente. Né? É isso Eles aí. estão aí para isso. Muito bem. Vamos lá, Vamos então. pra aquele Chegaram momento. que a Thaís, ela já tava Angustiado. nervosa dela, mas nós falamos ontem à noite, que a gente tava falando assim, gente, vai ter assunto, e realmente Vai. teve Acho muita que coisa. esse é o tempo novo bom, né? recorde. Quanto tempo? Ó, não é o Nossa! recorde. Não é o recorde. Mas vai ser, porque nós não terminamos Ah, é ainda. É verdade. Vamos bater o recorde. Vamos bater, E vamos assim, bater. e a gente vai deixar umas perguntas, né? Porque se for. Sim, Mas a assim, gente vem de novo. Agora já Dani, passou a parte agora que difícil, eu passou posso vir. a primeira experiência, dá pra vir de novo. Posso né? vir. Olha, muito bem. Legal. Gente, olha, um bate-papo muito gostoso. Eu aprendi muito Eu também. e eu acho que mais do que aprender, eu tô saindo com mais paz no meu coração, libertou. de verdade. Porque às vezes acho que a gente se cobra tanto, se culpa tanto, e às vezes a resposta não precisa ser tão difícil quanto a Isso. gente põe E a na nossa resposta cabeça. não tá lá fora, tá aqui dentro. Tá dentro. E isso vale pra tudo, né? A gente fala sobre isso no movimento mulherar. Quando a gente fala sobre autoestima, quando a gente fala sobre empreendedorismo, que também tem que empreender, quem disse, né? Então, quando a gente fala muito sobre vários aspectos que regem a vida da mulher, no movimento a gente fala sobre isso. Preste atenção no que te move, qual é o teu padrão, o que te faz feliz, o que te preocupa, né? O que te desenvolve. E às vezes a gente acha que na educação dos filhos, na relação com os filhos, não é assim. Por quê? É assim também. Hoje a gente ficou claro isso pra mim. É a nossa intuição, é a gente confiar um pouco no que estamos sentindo, no que estamos buscando, Exato. né? Que E pra a mim é gente- diferente do é que isso. você tá buscando, que é diferente do que a Dani tá buscando, né? Então, assim, mais uma vez pra mim, assim, se fortaleceu o nosso propósito com o movimento, que é despertar em cada mulher o que ela tem de melhor e o que ela acredita que pra vida dela faz sentido. Se é empreender, ótimo. Se é ser uma CLT, ótimo. Se é ser dona de casa, ótimo, Tá ótimo também. né? Se é ter filhos, se é não ter, se é ter Isso. 2, 3, 4. Entenda Isso. o que faz sentido pra você. Exatamente. É isso aí. E antes de finalizar, nós temos no nosso Pode Mulherar um momento chamado Voz e Versa, o momento Voz e Versa. Como que vai funcionar, tá, meninas? Primeiro eu vou fazer, depois a Lu vai fazer. A gente vai falar uma palavra e a ideia é que vocês respondam com a primeira palavra ou a primeira coisa que aparecer Primeira na frase, cabeça. né? Pode ser uma frase, mas o que aparecer primeiro, né? Tá. E caso, né, queira pular, pode pular. Spoiler, a Kátia vai fazer pra Andressa e a Lu vai fazer pra Dani. E as palavras não são as mesmas. Não. Pra Ah, você já não ia ir ficar pensando pensando. já, tá? Tá bom, Dá um tá bom. nervoso Tá bom. Elas Não contaram que ia ter isso, né, Andressa? A gente nunca conta. E quando a gente teve duas convidadas a primeira vez, eram as mesmas palavras. Não, isso a gente tem que mudar, porque senão a Claro. outra vai ficar estudando. Claro. Ah. É isso aí. Andressa, preparada? Não. Podemos ir sem preparação mesmo. Vamos, né? Vamos assim. Então vamos lá. Primeira palavra: criança, Amor. família, Amor. mulher, Segurança. emoções, Sentir. vida Tudo. e propósito. Determinação. Muito bem. Foi a primeira. Olha, Nem é foi tão isso aí. difícil. É isso aí. Alguma coisa vem na mente. Vem. Vem. Dani, preparada? Claro que não. Mas vamos lá, né?
Vão com medo mesmo, né? Vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Educação, Essencial, família, necessária, mulher, inspiração, desafio, diariamente. inspiração Meu filho, e propósito. ser melhor a cada dia. Uau, arrasaram! Que legal. Muito bem! Chorou, Rafa? Mas eu tava olhando pra você ali, eu falei, ela vai chorar, ela vai chorar, vai. Meninas, sem palavras, meninas, né? Porque somos todas meninas. Claro, né? Por que você acharia que não, Rafael? Meninas, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela dedicação de vocês, mas principalmente pelo amor que vocês colocam na profissão de vocês. Porque a gente admira, a gente olha de longe, né, como profissional, a gente admira muito, mas quando a gente conhece vocês de verdade, numa troca dessa, a gente vê o quanto o trabalho só reflete quem vocês são. Como vocês se posicionam. Então, muito obrigada por serem quem vocês são, obrigada por inspirar outras mulheres, porque uma palavra que eu sempre falo aqui no Mulherar é assim, quando você faz o que tu veio para fazer, tu ajuda a outra mulher também a ser quem ela é. Então, obrigada por isso. Obrigada, meninas, pelo movimento, que eu falo a cada episódio, a gente aprende muito e eu sou muito grata por estar aqui nesta mesa com vocês, porque acho que a gente... vou chorar. Porque acho que cada mulher, duas ou trio, enfim, individual que vem aqui, nos inspira a ser melhores, assim, sabe? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. E falando sobre propósito, que a gente perguntou para vocês, a gente entende muito, assim, que o nosso propósito com esse movimento é também possibilitar as mulheres, as pessoas, mas principalmente as mulheres, que elas tenham informação. Isso. Né? Então, assim, por isso os nossos episódios têm temas variados, né? A gente traz temáticas, a gente traz histórias de mulheres também, porque esse é o nosso propósito, dar voz a outras pessoas, né? Levar informação a outras mulheres. Quantas mulheres sofrem com várias questões que a gente falou aqui hoje, né? Ou com outras questões que já estão aí nos outros episódios. Então, e nós também, né, nos incluímos nessa, por isso que a gente aprende muito a cada episódio e a gente acredita que as mulheres também que assistem vocês aí e os episódios do Pode Mulherar também aprendem muito. E que se alguma coisinha puder mudar na vida de uma mulher que sofre por alguma coisa ou não acha o caminho de alguma coisa através de um episódio, estamos cumprindo o nosso propósito. Então, lindo. obrigado Muito por legal. estarem. Eu quero agradecer. Obrigada pela confiança, né? Eu me senti muito bem aqui, me senti muito leve, tá? Estava um pouco preocupada no início, como seria, né? Mas achei ótimo, eu acho uma iniciativa maravilhosa, tá? Então também quero parabenizar vocês. E mais uma vez, obrigada pela confiança. Amei estar aqui, quero estar mais vezes. Olha, maravilhoso. Que bom! Estará. Até porque tu tá no mesmo prédio também, né, Andressa? Fica Vamos fácil. abrir um parênteses aqui. Só pegar o elevador. Gurias. As 3 gurias, né? Isso aí. Então, obrigada, tá? Principalmente porque eu tenho uma certa resistência com relação a isso, né? A vir, parece que uma câmera já deixa a gente um pouco mais receosa, né? Mas por insistirem, eu fico feliz, sabe? A gente já se conhece há um tempo aí, tem um carinho, uma admiração enorme por vocês. São meninas que, assim, a gente também admira, né? Porque são de fibra, são de garra, trabalham, se dedicam. Então, assim, também são inspiração para muitas mulheres aí, né? E agradeço por terem insistido, por não ter me deixado pensar muito, né, Lu? E Tudo a gente tem que desenvolver estratégias na vida. A Dani foi convidar sim. Vocês são ótimas nisso. cada Não uma vamos vai deixar deixar, a Dani pensar muito, porque se ela pensar muito, ela não vem. Então, agradecer, tá? Por todo esse carinho, e como a Andressa disse, a gente ficou muito à vontade aqui, então fluiu, foi tranquilo, foi de coração, né? Acho que foi um bate-papo, assim, muito legal. Muito obrigada.
Isso, a Luana sempre sabe das coisas. Ela falou que ia ser o recorde. Ó, a produção tá falando que sim, agora oficialmente. O recorde do Pode Mulherar. Agradecendo, então, você que tá sempre aqui conosco. A cada 15 dias, 10 horas da manhã, tem novo episódio. Muito obrigada pela sua audiência, pelos seus comentários. E continua aqui com a gente, que você vai despertar cada vez mais. Até mais. Tchau. Tchau!